Vamos cumprimentar as vozes que me acompanham nesta primeira meia hora da faixa das 9. Está aqui o Marcelo Coutinho, craque dos gráficos. Vamos organizar a cozinha pro dólar e pro índice. Coutinho, bem-vindo e bom dia. Firme e forte? Bom. Corajoso? Bom. Sereno? Sempre. Apresentador? Você viu, cara? Que show que você deu, hein? Viu? Abertura Curtiu? do Almoço de Negócios ontem foi diferenciada. Você que abriu os trabalhos, Isso aí. com muita categoria. Investidora. Então, eu achava que você ia parar aí. Quando eu vi que você foi avançando, eu falei, rapaz, pra onde o menino vai? Lembrou aquele resgate que você fez ao Diego no final do ano passado. Vai, Coutinho, dólar e índice. Bom dia. Pessoal, o índice do seu lado esquerdo, 138570. Tô na parte de baixo dessa congestão. O que vai acontecer, não sei. Por quê? Porque a opção número 1, eu poderia falar que isso daqui era uma compra especulativa sob suporte. E aí o suporte é no 37,850. Consequentemente, esse cara sobe. Na contramão, isso aqui é um pivô de baixa. Então, na verdade, eu tô disputando a manutenção altista em detrimento de cair e formar um pivô de baixa. Então, eu tô num ponto de inflexão. O candle de hoje não acredito que seja suficiente para nos dizer isso. Então, day traders de plantão no índice, cuidado. No caso do dólar, o dólar tá ali, R$ 5,480, é o valor que a gente acabou de virar. Tá agora, cota 0,02% de alta, tentando sair dos R$ 5,552. Se subir, o seu objetivo, primeiro, quebra o envelope de baixa. Segundo, seu objetivo passa a ser R$ 5,614. 9 e 5. Só pra ficar bem constrangedor, mas bem constrangedor mesmo. Coutinho, mostra o gráfico do DXY. O Coutinho me escreveu agora há pouco. O DXY perdeu um suportaço daquele jeito, Coutinho. Suportaço, Leozinho, precisamos falar. E ele tá errado? Olha o suporte que o DXY perdeu. Enquanto o dólar aqui, o trio Los Angeles, tá até cansado. Coitado do trio Los Angeles, né? O mundo tá numa direção tão clara e vocês tendo que alternar a direção toda hora pelas violinadas do Brasil. Coutinho, nosso dólar subindo. Olha o dólar a nível global, Coutinho. Olha só, pessoal, recordar é viver, né? As linhas azuis, aqui o início do Trump. Essa parte que é 100,15 era a mínima de todo o movimento. E a gente tinha esse 97,92 que não podia perder de jeito nenhum. Olha o que acontece quando você dá um zoom no gráfico. Então, tá perdido. Hoje, o dólar teria que subir muito para poder voltar à condição. Mas, de novo, dentro de um canal de baixa. E o melhor, não é que perdeu os 97. É para onde vai. No meu, 94. 94, novo patamar factível, graficamente, para a gente pensar a moeda americana. Enquanto isso, vocês estão vendo o que está acontecendo com o dólar aqui, né? Buscando as máximas. Bom, e o Indifut, renovando sim as máximas concretamente, 0,47% de avanço, 138.835 pontos. Nova fotografia relacionada ao Ibovespa Futuro, recém-atingida. 9 e 7. Agora, eu vou levar vocês para um passeio de manchetes relevantes para a gente fazer. Nós vamos começar com as manchetes domésticas e aí nós vamos terminar com manchetes internacionais. Bem importante essa viagem para a qual eu vou levar você. Só gostaria, Coutinho, que você antes dissesse qual é o fôlego que o Indifut tem para essa correção. Porque o Ibovespa Futuro está avançando agora, ó, 0,43%, 138.780. Será que os 139 são logo ali, depois da queda de 1% ontem? Fala aí, Coutinho. Olha só, vamos pro intraday para a gente poder granularizar. Então, o que a gente tem? 138.760. Então, o que eu tinha? Tinha um cai, um lateraliza e aí é aquilo, né? O envelope deu errado, virou pivô. No caso aqui, envelope de baixa, vira pivô de baixa. Respondendo ao Leozinho, tem a máxima do movimento sem grandes esforços é 139.550. Cota, 138.750. Então, conta rápida, você tem aí 700, 800 pontos de upside. Então, se subir, o que você teria? Você teria um cai, uma correção. Essa correção te leva a 139.550 para a posterior queda. Ok, valeu, Coutinho. 9 horas com 8 minutos. Todo mundo tá preparado? Então vamos lá. Amigos, eu fiz questão de separar, desde a noite de ontem, uma sequência de manchetes que, no meu entendimento,
vai ajudar você a entender com mais clareza tudo o que aconteceu ontem. A introdução do nosso Manhã TC News de hoje, ela já acomoda bem os eixos. Basicamente, o que nós dissemos é que duas razões levaram o Congresso, dentro daquilo que o Congresso julga como legítimo, a emparedar o governo. A primeira e, sem dúvida alguma, destacada posição: as emendas parlamentares de comissão não foram empenhadas até esta altura do campeonato, seja pelo a apreciação, pela aprovação tardia do orçamento, seja pelo jogo duro que o ministro Flávio Dino, indicado pelo atual governo para o Supremo Tribunal Federal, tem feito, seja por N razões que o Planalto possa argumentar. Mas as emendas não estão sendo empenhadas quando se olha para a comissão, e mesmo as individuais, embora tenham sido empenhadas, até em ritmo mais acelerado no último quarto do mês, nas últimas 2 semanas, vai, para ser mais preciso, não em patamar suficiente para acomodar o olhar dos deputados e dos senadores. Então este é o primeiro eixo. E há um segundo, que tem relevância também, embora não colocaria na mesma prateleira que o primeiro eixo. A retórica do governo do nós contra eles e de empurrar o papel de vilão para o atual governo no que diz respeito a aumento da conta de energia elétrica, a impossibilidade de realização da justiça tributária que o Planalto dia sim, dia também diz colocar ou buscar. Então essas duas questões levaram o Congresso a, de surpresa, pegando o governo no contrapé, pautar através de Hugo Mota exatamente a votação do PDL, que depois do governo Collor volta a ser uma realidade no Brasil. O projeto de decreto legislativo que derruba o IOF promovido pelo Palácio do Planalto. Isso não acontecia, repito, desde a era Collor. É bastante raro. A gente precisa fazer um destaque do IPCA. Então, com essa introdução feita, em instantes eu levo você manchete a manchete para frente. Antes, quando a gente olha para o qualitativo do IPCA 15, que saiu há pouco em junho, é dos alimentos que vem a melhor das notícias em termos de desaceleração mesmo? É isso mesmo, Léo. Foi dos alimentos que veio essa melhora. O IPCA 15 de junho mostrou uma inflação mais branda. Já as pressões concentradas vieram especialmente do grupo de habitação, que liderou a alta, com avanço de 1,08% e impacto de 0,16 ponto percentual sobre o índice geral. O destaque foi a energia elétrica residencial, que subiu 3,29% e sozinha contribuiu com 0,13 ponto percentual, impulsionada pela volta da bandeira tarifária vermelha, patamar 1, e por ajustes em capitais como Belo Horizonte, Recife e Salvador. O grupo vestuário subiu 0,51% e continuou a tendência de alta, puxado por roupas femininas e calçados. Já alimentação e bebidas recuou 0,02% e trouxe alívio ao índice, com a primeira queda em 10 meses, graças a recuos nos preços do tomate, ovo, arroz e frutas. Os transportes tiveram leve alta de 0,06%, influenciado pela gratuidade ou redução de tarifas no transporte público em algumas cidades e também pela queda nos combustíveis, que recuaram 0,69%, Léo. Obrigado, Cá. Aqui está o release do IBGE, primeiro na tabela geral, que a gente costuma pagar, em junho de 25, portanto, 0,26 de inflação. Em maio de 25, nós tínhamos tido 0,36, é uma desaceleração de 0,1 ponto percentual. Junho de 24, base anual agora, também uma desaceleração, porque no ano passado o IPCA 15 havia entregue 0,39%. No acumulado do ano, o IPCA 15 entrega 3,06%, metade dos IPCAs 15 já foi divulgada, metade implica 3,06%, é bem salgada e bem desconfortável a inflação, dado que na metade do ano a gente já está acima do centro da meta. O acumulado dos últimos 12 meses implica 5,27% de inflação só via IPCA 15. Lembra que o IPCA 15 é aquela metodologia que abrange a última quinzena do mês imediatamente anterior e a primeira quinzena do mês de referência. Para a gente fechar, ilustrando o que a Cá trouxe em palavras através da tabela, a gente olha aqui para alguns dos grupos. Então veja só como de maio para junho, aqui é legal porque a gente vê de abril até junho como foi o comportamento dos grupos. A alimentação e bebidas. Em abril, inflação de 1,14. Em maio, a inflação é de 0,39. Em junho, uma deflação. A habitação, pelas razões que a Cá expôs, de energia elétrica, sai de praticamente 0 a 0 em abril para 0,7 em maio e 1,08 em junho. Muito mais inflação em habitação em função da conta de energia. Artigos de residência.
é um lateraliza. Veja como houve deflação em maio e uma levíssima inflação em junho. Vestuário, desaceleração de 0,92 para 0,51. Transportes, sai de deflação em abril e maio para 0,0. Praticamente estabilidade em junho. Saúde e cuidados pessoais, bela desaceleração, hein? Sai de 0,96 em abril para 0,91 em maio e de maio para junho despenca para 0,29. Despesas pessoais, saindo de 0,50 para 0,19. Educação, deflacionária em 0,02. E comunicação sai de 0,27 para 0,0. Amigos, por qualquer ângulo que se olhe, o qualitativo deste IPCA mostra uma desaceleração geral nos preços. É um qualitativo muito saudável, convenhamos. A exceção fica para a habitação, mas com a sazonalidade dos reajustes da conta de energia, como a K destrinchou. Me parece uma foto sólida, consistente de uma pressão inflacionária menor. Por região, o que a gente está vendo é que a maior inflação de todas se deu lá no Recife, depois em Brasília, e a menor se deu em São Paulo, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Inclusive, para os gaúchos, o que há, na média, é uma deflação de 0,1. A gente sempre lembra que esta é a metodologia do IBGE, que se debruça sobre uma determinada cesta, na qual produtos e serviços são colocados e cujos preços são monitorados. Se você não sente esse conforto que o IPCA 15 de junho demonstrou, certamente é porque a sua inflação pessoal, e eu recomendo a todos, por educação financeira, a medirem as suas inflações pessoais, certamente é porque ela está acima, sim, de acordo com os produtos que você consome, com os serviços que você consome. São 9h15, entregamos aqui a primeira reflexão mais aprofundada do IPCA 15. Da porta para dentro, o dólar está caindo 0,08% e o Ibovespa Futuro está avançando 0,35%. Daqui a pouquinho o Coutinho atualiza, se é que há alguma mudança gráfica para ser destacada. 9h15, TC News, o seu resultado, você sabe. Pode ser ontem, pode ser hoje, pode ser amanhã, não importa o dia, não importa o contexto, é a nossa marca. O Profit Ultra é a plataforma do trader. Completa, rápida e segura. Com o Profit Ultra, você identifica o movimento dos big players, automatiza e otimiza suas operações e ainda conta com replay de multiativos, além de muito mais. Garanta agora mesmo o seu teste gratuito da plataforma mais completa do mercado. 9h16. Coutinho, conte um segredo para nós. Graficamente, tem alguma atualização do dólar, do índice? Diz aí. Não, nada, Leozinho. Olha só, a gente está aqui no 0 a 0, 138.660. Coloquei aí os labels grandão para o pessoal ver. O nosso fundo no 137. A nossa máxima naquele 139 que você pediu, por enquanto no meio da tela. No caso do dólar, o dólar ele tem um envelope de alta. Ele é um sobe, lateraliza, sobe. Então, coloquei aqui o dólar nessa região de R$ 5,550, é a parte superior do canal. Esse já está rompido, então a priori é para cima. E o objetivo, R$ 5,614. 9h16, obrigado Coutinho. Como prometido, vamos à novela de Brasília, que começa com essa manchete aqui, ainda de ontem, Lauro Jardim. Amigos, isso era 25 de junho, logo quarta-feira, 1h. Hoje o governo Lula vai ficar de joelhos. Votação na Câmara da proposta que suspende os efeitos do IOF deixa o governo aturdido. E aqui, 1h de ontem, tá? Foi durante o almoço de negócios, saiu essa coluna do Lauro Jardim, já antecipando a derrota acachapante que se anunciava para o Palácio do Planalto. E aqui, ó, a gente tem um destaque que me chamou a atenção. Diz um líder destacado, e bota destacado nisso, do Centrão: hoje o governo vai ficar de joelhos. E mais, depois que o PDL for aprovado pelos deputados, Alcolumbre deve colocá-lo em votação no plenário do Senado ainda nesta quarta. Bom, no fim do dia, o PDL foi pautado pela Câmara, em termos de mérito, foi aprovado por 383 votos a 98. Vários deputados de partidos que têm alguma participação no atual governo, com algum ministério, votaram contra as medidas do governo. Uma goleada desconcertante. Nem 100 votos o Palácio do Planalto conseguiu aglutinar, reunir, costurar dentro da Câmara dos Deputados, pego de surpresa que foi. E depois foi para o Senado o mérito da questão e também foi aprovado lá. A diferença é que nós não temos um placar, porque não houve aquela votação, aquela apreciação individual.
Ok? Guarde este primeiro capítulo, Lauro Jardim já antecipava o roteiro que nós veríamos ao longo do dia. E que desdobrou-se nessa manchete aqui. Congresso impõe derrota ao governo e derruba decreto que aumentava o IOF. Em semana que prometia ser esvaziada, Hugo Mota inclui projeto na pauta e determina a votação virtual. O placar foi de 383 a 98. E aqui é interessante essa manchete porque ela nos lembra que, em função das festas juninas, boa parte dos congressistas não estão em Brasília. Boa parte dos congressistas estão nos seus redutos eleitorais, estão em capitais do Nordeste, em cidades do Nordeste, onde a tradição da festa junina é muito forte. E, em função disso, esse esvaziamento do Congresso diminuiu a percepção de risco por parte do Planalto. Fez com que o Planalto baixasse a guarda. E ao baixar a guarda, Hugo Mota viu, diante das emendas que não se impunham, que não se empenhavam, e diante da retórica mais aguerrida do governo, buscando trazer o papel de vilão para o Congresso, a oportunidade e o timing para surpreender e pegar no contrapé o Palácio do Planalto. Dito e feito, quase 400 a 100 a votação geral. Aí, ó, a gente vem para esta manchete que fala muito de governabilidade. Partidos com ministérios, partidos que estão na esplanada dos ministérios, deram 242 votos a favor da derrubada do decreto do IOF. Votação de legendas como MDB, PP e PSD representam 63% do total. E estes partidos têm alguma participação direta na esplanada dos ministérios. Aquele modelo com o qual Lula levou para frente a sua governabilidade no Lula 1 e no Lula 2, de você trazer, no chamado presidencialismo de coalizão, que se cunhou aqui no país, trazer os partidos A, B e C, fatiando ministérios para cada um desses partidos, em troca de apoio legislativo, no caso dos projetos e das propostas do governo, este modelo está esfacelado. É notícia isso? Não, nós já sabíamos que isto não era notícia e que este modelo estava cansado. A notícia então é o governo não saber disso? Claro que não, o governo também sabe disso. A notícia é o governo enfrentar isso, sem popularidade, sem amparo da opinião pública e sem uma agenda que tenha alguma percepção mais positiva por parte da sociedade. A sociedade não percebe a agenda econômica do atual governo como positiva, ainda que o Planalto busque por A mais B defender que é positiva sim e que resolve justiças ou injustiças tributárias. Então, importante para a governabilidade, para o trader e para o investidor ter no radar que vários partidos da base do governo, que é uma base muito frágil, uma base meio de geleia, votaram contra as medidas do Palácio do Planalto. A novela não acabou. Aí a gente desemboca nesta notícia aqui. Veto ao aumento do IOF vai obrigar o governo a bloquear e contingenciar mais 10 bilhões de reais, afirma Gleisi Hoffmann, que não é a Gleisi do Twitter mais, do X, é a Gleisi ministra das Relações Institucionais, é a autoridade responsável pela articulação entre executivo e legislativo. E ela basicamente coloca, tá bom, Congresso, vocês então chicotearam a gente chicoteia de volta 10 bi entre contingenciamento e bloqueio. Há uma distinção conceitual relevante. O bloqueio é: esta verba que estava prevista não vai ser empenhada e não consideramos mais ela. Este recurso não volta mais. Diferente do contingenciamento. Contingenciamento é pegar o controle, apertar congela. Se alguma coisa mudar, mais receita entrar, algum corte acontecer, eu descongelo e aquela receita pode ser empenhada. Então, entre bloqueios e contingenciamentos, 10 bilhões de reais. Após Câmara colocar em votação o projeto que derruba o decreto, ministra diz que haverá consequências para programas sociais, foi essa a estratégia que ela usou para embalar, e também em relação às emendas, justamente aquelas que, em não tendo sido empenhadas, desidrataram a possibilidade de a Câmara bailar bonito e bem com o Planalto. E para que a gente tenha ideia do grau de ineditismo daquilo que está diante dos nossos olhos, vejam esta manchete. Crise do IOF. Última vez que o Congresso derrubou um decreto foi em 1992. Eu não estava neste mundo. Eu nasci em 94. Olha como faz tempo, hein? 32 anos atrás. O Léo Pinheiro também não estava nesse mundo. Já tava. Já estava nesse mundo, Léo? Já tava nesse isso. mundo. Era o Leozinho Pinheiro, então. E a Camila Nascimento não estava nesse mundo. Com certeza não. Nasceu em? Nasci em 2001. 2001. Agora eu me senti velho. Tava longe ainda. E você se sentiu velho? E você, Coutinho? Com essa barba branca aí. Já tava no mundo, né, Coutinho? Eu nasci em 74, eu tinha 7, 8, 9, dia 18.
Tinha 18 anos? Era 18 anos? Ah, Coutinho! Coutinho, imagina o Coutinho com 18 anos. Esse fibador nato com 18 anos, falando lindinho, lindão, lindona, lindinha pra todo mundo na rua. Ah, Coutinho! Olha só, amigos. Crise do IOF. Foi em 92, então, que ocorreu a última edição de um PDL, que é o projeto de decreto legislativo. Derrota politicamente rara, normalmente impedida por recuo do próprio governo após votações parciais pelo Congresso. Votação acelerada reduziu margem de negociação. Com isso, amigos, a gente vai para a última manchete dessa novela doméstica. Aí, cuidado àqueles e aquelas que querem falar do Congresso como um exemplo de fiscalismo, responsabilidade fiscal, preocupação com a sustentação da dívida pública. Ninguém compra isso aí, né? Ninguém compra essa embalagem, amigos. O Congresso veste a roupa de fiscalista quando lhe interessa. Quando não pinga emenda. Quando vem por parte do Planalto alguma narrativa que o vilaniza. Aí o Congresso é fiscalista. Mas corta qualquer coisa, menos a minha emenda. O fiscalismo do Congresso, invariavelmente, é demagógico, é cínico, é hipócrita. E a prova disso é que no mesmo dia em que circularam as manchetes que circularam, com vários deputados indo até os microfones, dizer, com o dedo em riste, que o governo não revê gasto, etc. Veja, mas isso é puro suco de Brasil. Olha a manchete com a qual a gente fecha o raciocínio. E eu não deixei ela pro final à toa. Senado aprova projeto que aumenta número de deputados para 531. Proposta teve 41 votos favoráveis e 33 contrários. Mudança no texto devolve projeto para análise da Câmara. A Câmara vai precisar votar e esse texto sim vai para a sanção presidencial. Então o Lula pode derrubar se for o caso. Quero chamar a atenção de vocês para o número. Quantos votos seriam necessários para que o texto avançasse? 41. Quantos foram atingidos? 41 também. 41 também. Significa dizer que se a sociedade se mobilizar, é difícil desse projeto ir para frente. Hein? Se a sociedade civil se mobilizar, se a opinião pública se mobilizar e disser chega e disser basta, esse é o tipo do projeto que não vai pra frente, amigos. Foi no limite pro Senado, no limite. Volta pra Câmara em função de alteração. Será que a sociedade tá articulada? Isso se for um pensamento majoritário da sociedade, a não expansão do número de deputados. Eu entendo que é, até porque li uma pesquisa segundo a qual praticamente 75% dos brasileiros são contra essa expansão da Câmara dos Deputados. São 9h26, pronto. Prometi, entreguei para vocês um passeio por manchetes que nos ajudam a entender o que faz com que o dólar e o índice tenham vida difícil no dia 25 de junho. E, em alguma medida, tudo aquilo que faz com que haja uma limitação, uma contenção, uma timidez. O dólar tá caindo 0,26%, amigos, isto não é nada. O dólar a nível global, o Coutinho diz que na Austrália o DXY já é 94 pontos. E o nosso dólar aqui muito mais salgado do que poderia estar. Ele poderia estar bem mais doce do que esses R$5,548. O Ibovespa Futuro avança 0,32, longe de corrigir a queda de 1.500 pontos que ontem se impôs. Coutinho, eu volto contigo. Você tá no canal de baixa do DXY agora, isso, não é isso? E vai que vai. 97,26, objetivo mais curto peguei, 95,40. Vamos lá, 3 minutinhos para as 9h30. Coutinho, visita de novo o gráfico do dólar, do índice. Você ao vivo conosco. Bora lá. Pessoal, olha só, o índice ainda no 0 a 0. Você vê que no dia de hoje a gente até teve um pouquinho de vol, chegamos a subir, chegamos a cair, estamos ali no hamburguinho no 0 a 0, no 38,610, é o que eu falei. Graficamente, quando eu vou pro diário, que para mim é a linha mestre, você tem, né, um ponto de inflexão. Então eu posso cair, vai fazer o pivô de baixa, eu posso repicar, compra especulativa sob suporte. Então deve dar uma azedada, por favor, atenção. O dólar também está no 0 a 0, né? O dólar lateralizado, figura ok, um canalzinho de alta, mas é um canal de alta que não sobe. A gente segue
R$ 5,552 é a parte superior do canal, R$ 5,614 é a sua máxima, mas de novo, por enquanto o dólar também está ali meio que tentando achar a direção. Muito bem, hoje o Guilherme Cunha participa com a gente mais ou menos nessa faixa aqui das 9h30, excepcionalmente. A gente vai para a cobertura da bateria de dados nos Estados Unidos e aí na sequência, o Gui, eu sei que ele já está me ouvindo ali na ponta da conexão. Gui, vamos enfatizar com você a perspectiva internacional para você comentar esses dados, são vários os dados que vão sair agora às 9h30 e claro, aí você atualiza o teu racional para o dólar e para o índice aqui no Brasil, excepcionalmente hoje, o Gui chegando um pouquinho mais tarde aqui para conversar com a gente, tá bom, pessoal? Atenção então, vamos calibrar todas as expectativas em função da bateria de dados dos Estados Unidos que agora vai se impor. São várias as divulgações. Senhoras e senhores, poucos minutos para que nos Estados Unidos nós tenhamos, entre outras fotografias, balança comercial. O que é fundamental para a gente medir a força do dólar a nível global e ter um certo proxy para pensarmos o PIB. Afinal de contas, as importações no primeiro tri derrubaram bastante a foto da atividade. Vamos lá, ó, a gente pode vir aqui para a tabela da volatilidade, deixar aqui o minuto a minuto armado, preparado. Neste momento, senhoras e senhores, como é que nós estamos? Estamos assim, DXY com 0,46% de baixa, VIX caindo 0,66%, yields de 2, 10 e 30 anos com recuo médio de 1 ponto base e meio. Vão sair agora os pedidos de seguro-desemprego, o Índice Nacional de Atividade FED Chicago, os pedidos de bens duráveis, a balança comercial, os lucros corporativos e a última leitura do PIB do primeiro trimestre nos Estados Unidos. Você lembra que o PIB do primeiro tri veio em 2,4 e espera-se a última revisão agora. Atenção! Sai a bateria de dados nos Estados Unidos. Olha a reação imediata na curva de juros. Os yields de 30 já positivaram. Camila Nascimento, é muita linha pra gente pagar. Vamos pouco a pouco, é você. Vamos começar então pelos pedidos de bens duráveis, que registraram queda de 6,6%, aliás, subiram 16,4%. O dado anterior havia sido de uma queda de 6,6% e o consenso previa uma alta de 8,6%. Já em relação ao PIB dos Estados Unidos do primeiro trimestre, houve uma queda de 0,5%, a projeção era de uma queda um pouco menor, de 0,2%. Já em relação agora aos estoques no atacado, a gente ainda não teve esse dado sendo divulgado, dados no atacado e também no varejo ainda não saíram por aqui, mas a gente já tem, para complementar essa bateria de dados, pedidos iniciais de seguro-desemprego que ficaram em 236 mil, a projeção era um pouco maior, de 244 mil solicitações, e o dado anterior havia sido de 246 mil pedidos. Léo. Ok, obrigado, Cá. 9h31. Amigos, eu vou fazer... Diante de tantos dados assim, eu vou fazer uma exceção aqui, para além da tabela da volatilidade, nós vamos mostrar linha a linha, porque é o melhor jeito de você digerir, é muita informação. Então eu estou tomando por base aqui, ó, no investing.com, cada uma das linhas. Isso mereceu, boa parte das informações da Cá, mereceu urgente lá no painel Mover Pro, e agora a gente vai trabalhar com consensos aqui para você enxergar. Primeiro ponto, ó, o índice de atividade nacional FED Chicago sai de menos 0,36, esse dado foi revisado para baixo, ele estava em menos 0,25, então ele sai de menos 0,25 e vai para menos 0,36, foto de abril, e em maio a gente está em menos 0,28, então houve uma melhora, mas convenhamos ainda um patamar negativo, ruim em termos de atividade, mas lembra que o ruim voltou a ser bom, o ruim da atividade força o mercado a pedir mais corte de juros e mais rápido esse corte de juros por parte do Federal Reserve. Então todo mundo ligado nesse aspecto. Agora, ó, os pedidos de seguro-desemprego. Os pedidos de seguro-desemprego, eles tiveram uma alta em relação à última fotografia. O consenso apontava para 1,95k, veio 1,97 e o dado anterior estava em 1,93. Portanto, mais gente pedindo seguro-desemprego. Se tem mais gente pedindo seguro-desemprego, é um mercado de trabalho mais enfraquecido. Um mercado de trabalho mais enfraquecido também vai servir para o mercado como pedido de mais cortes de juros. Estou buscando o número absoluto, achei aqui, ó.
Quando a gente sai, no entanto, do número cheio e vai para os pedidos iniciais de seguro-desemprego, que é a métrica mais clássica, aqui a fotografia é um pouco distinta. A gente sai de 246 mil pedidos da semana passada, ou retrasada, para 236 mil. Aqui a manchete ficou posta e ela pesa mais em precificação, tá? É um mercado de trabalho resiliente. Tem menos gente pedindo seguro-desemprego em relação ao dado anterior e ao que o consenso imaginava. O consenso estava olhando para 244 mil. Então vamos lá, para você não perder o raciocínio. O índice de atividade nacional FET Chicago mordeu a atividade fraca. Os pedidos contínuos de seguro-desemprego também morderam a atividade. Mas o seguro-desemprego clássico, inicial, ele assoprou a atividade. A gente tem menos gente pedindo o seguro-desemprego, portanto o mercado de trabalho um pouco mais aquecido. Vamos dar sequência à cobertura, porque são várias as linhas. Pedidos de bens duráveis no núcleo. Força da atividade aqui, 0,5% em maio, o consenso apontava para 0,1%. Núcleo de preços do PCI, agora no primeiro trimestre, pessoal. Não, deixa eu pular para os pedidos de bens duráveis cheios, senão vai confundir. Pronto, então saímos do núcleo de bens duráveis, que avançou 0,5%, para os pedidos de bens duráveis em sentido absoluto. E olha como eles também assopram a atividade, é uma atividade forte, sai de 6,6% negativos para 16,4% positivos. Agora sim a gente pode mergulhar no que foram os dados revisados relacionados ao primeiro trimestre como um todo, começando pelo PCI, mais inflação do que as primeiras leituras. O quarto TRI de 24 apresentou uma média de 2,6% de avanço no núcleo dos preços do PCI. Quando se olha para o primeiro TRI de 25, esperava-se na última leitura 3,4%, o mercado entregou 3,5%, mais inflação. Aqui já traz o Fed para uma perspectiva mais conservadora. Lucros corporativos, menos 3,3%, se esperava menos 3,6%, um pouco melhor. Deixa eu ir agora para a fotografia do PIB como um todo, aqui Esperava-se a última leitura do PIB do primeiro TRI de 25 com uma foto negativa de 0,20%. A realidade entregou uma foto negativa que é mais do que o dobro, 0,5%. Vamos lembrar que o último TRI de 24 implicou uma alta de 2,4%. Índice de preços do PIB, avançando um pouquinho mais, um pouco mais de inflação no primeiro trimestre. Esperava-se 3,7, veio 3,8. E com isso, meus amigos, a gente pode fechar a cobertura. Deixa eu ver se tem mais algum ponto aqui importante. Estoques de varejo saem de 0,3 para 0,20, perdoe. E é isso. Então, uma bateria de dados, olha, tem para todos os gostos aqui, mas no geral, dá para o Fed continuar conservador sim, tá? Embora, e com isso eu fecho, dados do primeiro TRI sejam dados do primeiro TRI. O mercado está olhando para o terceiro TRI. Então você tem um potencial de precificação bem mais limitado. Guilherme Cunha, meu parceiro, hoje excepcionalmente você consegue estar com a gente só nessa faixa aqui específica. Então eu quero te ouvir em duas frentes. Primeiro, o saldo dessa bateria de dados nos Estados Unidos e o que é que você vê da porta para fora a partir disso. E em segundo, dólar e índice aqui para o Brasil. À vontade, Gui. Bom dia, Léo, e a todos os nossos ouvintes. A sequência de todos esses dados das 9 horas com 30 minutos corroboram para um alívio à emergente, principalmente o cenário brasileiro. Os dados mais enfraquecidos induzem a gente a acreditar nessa perspectiva melhor para o cenário de ativos de risco. Não vamos nem falar de bolsa ou de queda de juros, mas sim dos ativos de risco como um todo. Então trouxe um alívio, juntamente com o dado do nosso IPCA 15. O problema maior, Léo, encontra-se de fato desde ontem no cenário de Brasília, aonde nós tivemos já uma elevação do câmbio. Hoje nós temos o externo ajudando e muito a gente para que ele não tivesse estourado acima desse 5,585, da 5,588 que falamos ontem, e hoje ele fica, meio que lateral dentro dessa resistência e do 5,538. É um dia muito decisivo para o câmbio, tá? Se voltarmos para baixo do 5,538, ali
alívio e só monitoramos o cenário de Brasília. Agora, se hoje, em um dia que lá fora tudo corrobora para que a gente possa ter um cenário de um câmbio mais controlado e ele ficar acima desses 5,585, a gente começa a olhar para patamares mais elevados. Então, para o trader hoje, na parte de câmbio, não tem como ficar tentando adivinhar, não. Rompeu 5,538, vendedores no comando, a gente volta para baixo do 5,50. Outra ponta, se vier romper máximo e for buscar o 5,585, o dólar está no modo de proteção de Brasília. Esse é o cenário do dólar. Já o índice não vai ter jeito, viu, Léo? Ele sobe, fica bonito, IPCA ajuda, mas essa incerteza, essa indefinição faz com que novamente estejamos muito mais olhando a ponta de baixo do índice do que o cenário favorável para o nosso mercado brasileiro. Tiro curto do nosso Guilherme Cunha na cobertura desse dia 26 de junho. Gui, a gente volta a falar amanhã, meu parceiro, aí sim a partir das 9 da manhã. Um abraço, até lá. Muito obrigado, beijo do Cunha. Fui! Tamo junto. Ó, amigos, nós temos 22 minutos para a faixa das 10 da manhã. No Brasil, coincide com essa divulgação dos dados americanos um fechamento um pouco mais expressivo da curva de juros. A gente tem agora 6 pontos base e meio a menos nos pedidos de prêmio. O dólar está caindo 0,32%, enquanto o índice futuro vai subindo 0,33%. Da porta para fora, volta a estar na tela para vocês. DXY cai 0,40%, 97,32 pontos. O VIX está no 0 a 0, então é notícia sim. O VIX que estava mais encorpado para baixo no início do dia. A gente vê o VIX ficar estável agora em 16,74, mas ainda bastante distante dos 20 pontos, o que favorece o apetite pelo risco. E os de 2, 10 e 30 anos praticamente estáveis. Eles estão mistos. Se você fizer a média, você vai chegar nessa quase estabilidade. Os de 2 anos fecham 2 pontos base os pedidos de prêmio. Os de 10 anos, 1 ponto base. Os de 30 pedem 1 ponto base. Quer dizer, é praticamente estável o que a gente está vendo nessa dinâmica. Vamos conversar com a Camila Nascimento sobre os índices acionários lá nos Estados Unidos e na sequência tem Coutinho revisitando os gráficos por aqui. Alexandre Cabral também, a nossa próxima voz. Manhã TC News segue naquele jeito, com aquele ritmo. Daqui a pouquinho o Cabral traz a sua primeira leitura sobre os dados americanos e o IPCA 15 também de junho, que saiu na faixa das 9 da manhã. Você, Cá. Os índices nos Estados Unidos mantiveram o viés de alta. O S&P está subindo 0,39% aos 6.115 pontos no mercado futuro. O Nasdaq sobe 0,41% aos 22.230 pontos. Dow Jones avança 0,22% aos 43.401 pontos e o Russell 2000 sobe 0,40% aos 2.143 pontos. Léo. Obrigado, Cá. Vamos lá, Coutinho. No gráfico, mudou alguma coisa depois dessa bateria de dados? Olha só, Léo, lamentavelmente nada. A gente segue aqui no 0 a 0, índice zoomzão para você. Eu quero um hamburguinho negativo, agora virou um hamburguinho positivo. Estamos a 138,680. O índice permanece praticamente no mesmo ponto. Dólar, a mesma coisa, R$ 5,547. Os pontos que o Gui apontaram, são esses dois pontos aqui, ó. Então esse ponto superior a R$ 5,579, R$ 5,536 é essa lateralizaçãozinha pequena. De novo, é um envelope de alta, mas lamentavelmente o mercado não anda. Alexandre Cabral, na ponta da conexão, é a nossa próxima voz a ser ouvida aqui no Manhã TC News. Cabral, bem-vindo, professor. Bom dia para você. Eu só quero fazer a seguinte pergunta pro meu amigo Coutinho. Fala, lindinho, ó. 2002, 92, quer dizer, a última vez lá do plano Collor, lá que caiu, você com 22 anos. 18 anos. Você tava no Lamelight, lá na Vila Olímpia, só tentando captar a gatilha. Eu tava no Lamelight, eu tava no Front 242 ali em Santo André. Tinha umas boatezinhas ali na Augusta e tal, enfim. Paixão! Só a dança do Fibonacci. Mano, olha eles. Vou dançar lateralizada. Aí dançava puladinho assim, lateralizada. Aí voltava. A mulherada enlouquecia com ele. A dança do lateralizado. Trem! Tá vendo? Quem achava que o Pânico na TV tinha inaugurado a dança do Siri, o Coutinho já fazia na década de 90, ó. A lateralização. Tempo, tudo bobão esse pessoal do Pânico, mano. Fala, Cabral. E aí, professor? Tranquilo? IPCA melhor do que o esperado. Bora.
Muito bom IPCA, PIB americano revisado com coisas não boas para a economia, mas pode ser bom para o Fed. Revisão de gasto de consumidor para piora. Isso foi um dos motivos de ajudar a piorar o PIB da segunda para a terceira revisão. E Mengão 4-0 no Bayern, se não fora Felipe Luiz. Bom, mas me atenda ao mais importante, portanto ao Flamengo, digo, IPCA portanto ao IPCA 15, quando a gente olha para a composição, professor, no campo da moradia é que morou o bote, mas esse bote ele tem muito da contextualização dos reajustes nas contas de energia. Todas as outras linhas demonstraram uma desaceleração, né? Se você for ver, a inflação foi 0,26. Se a inflação brasileira fosse somente energia bandeira vermelha, o resto do zero, teria sido 0,13. Olha só. Então, quer dizer, a metade da inflação foi uma linha de 370, 380 linhas. Então, uma linhazinha fez que saiu de bandeira verde para vermelha 1, o IPCA subir 0,13. Aí você vê alimentos, deflação, você vê combustível, deflação. Pode ser uma deflação fraca, mas pelo menos é deflação, tá ajudando a segurar. Então, IPCA para mim de ponta a ponta bom, tá? Um pouquinho assim para fora, serviços, mas nada que preocupe não. Aí, Cabral, a pergunta passa a ser, então a curva de juros tem que fechar pra caramba. Bom, pra caramba é exagero. Ela fecha 6, 7 pontos. Em média eu vou chamar até menos. Eu vou chamar de 4 pontos base e meio a 5 pontos base. É porque tem uma tal de Brasília que vai dificultando a vida dos DIs. Então, você lembra, ano passado, eu acho que foi dezembro, que o governo, no mesmo dia, ele falou sobre corte de gastos, contenção lá daquele relatório de despesas e obrigações, e no mesmo dia os 5 mil do IOF? Sim. 5 mil do imposto de renda? Sim. Foi o Congresso ontem. Ele fez todo o trabalho para mim, negócio do IOF, foi lá, barrou o IOF, vamos discutir melhor, sem imposição, vamos falar de gastos, e aumenta a quantidade de deputados. Então você assim, comemora o Congresso de um lado e descomemora do outro. Aí como é que eu considero? Eu considero o Congresso, sim, querendo cobrar o governo. Olha, vamos falar de gastos, vamos falar de contenção, você só está olhando para a receita, você só quer aumentar IOF, só quer aumentar imposto de renda, só quer fazer aumentos de tributos e ao mesmo tempo o próprio Congresso cria gastos. Joga deputados, eu não lembro agora de 513 para 553, eu posso estar errado essa variação. Mas teve uma alta. Como é que pode isso? Afinal de contas, que congresso é esse? Tá dando aquele famoso congresso com cara de doido para negociar um cargo. Me dá um ministério aí que eu voto contigo, Lua. Porque ele poderia até querer aumentar deputado. Eu sou contra. Mas deixar para semana que vem, deixar para terça-feira. Então, no mesmo dia. Então, aí o mercado vai pensar o quê? Afinal, aí, que congresso é esse? Que está a fim de botar as contas em ordem ou que aumentar gasto público aumentando a quantidade de deputados? Então, aí, Cabral, assim, você menciona, de repente os caras estão querendo mais ministério e tal. Eles estão querendo emendas, Cabral. Emendas. Sem entrar no mérito da expansão, eu falei há pouco, né, do número de deputados. As emendas de comissão não foram empenhadas em nenhum centavo até essa altura do campeonato. A gente já está indo para a segunda metade do mês ou do ano de 25 e não houve qualquer empenho. Há uma percepção de que o Flávio Dino faz jogo duro lá no Supremo Tribunal Federal em relação a essas emendas e há uma narrativa que o Planalto busca lançar contra o Congresso, com a qual deputados e senadores não concordam e decidiram agir também motivados por esse pano de fundo. Que é a narrativa do, a conta de energia elétrica vai ficar mais cara, é culpa do Congresso. A justiça tributária que eu tento fazer, tentando taxar o morador da cobertura, é o Congresso que impede. O Congresso, ele pegou esse pano de fundo, associou ao não empenho das emendas e fez o que fez. Na prática, ontem, o que a gente viu foi dólar para cima, bolsa para baixo, no descolamento total do mundo. E o IPCA 15 de hoje, que deve ser o principal personagem para atenuar um pouco esse movimento, não é, Cabral? Se o Indifut está subindo 0,40 e o dólar caindo 0,29, me parece que a percepção de uma inflação mais fraca colabora com esse cenário, com essa fotografia, mas ao mesmo tempo é um efeito muito limitado, porque os ruídos de Brasília seguem em primeiro plano.
E acho que o grande ruído hoje foi a frase logo na abertura do dia, Do Haddad dando a entender que vai judicializar no STF toda a medida de ontem. É isso aí. Então, afinal de contas, e aí? Que regra eu confio? Que zona eu vou confiar nesse Brasil, afinal? Então, ainda tem mais um detalhe. Ontem à noite, olha só que coisa doida. Ontem à noite eu dei uma aula de renda fixa no meu curso. E eu chamei uma pessoa que é especialista em tributação para produtos de renda fixa. Antes ele aparece no final para terminar o curso, mas agora para entender como é que está o burburinho. A conclusão dele é que a gente vai continuar tendo 4 parâmetros de imposto e não 2, que seriam 5 e 17,5. Ele acha que vai ter 5, 7,5, 17,5 e 20. Nós vamos ter 4 camadas de imposto dependendo do ativo. Então aí, mais um modo para a gente ter dúvida, que judicialização é essa? Então essa judicialização atrapalha toda e qualquer precificação. Então quer dizer que o Congresso não vale nada? Então faz Congresso, vai direto executivo e judiciário. Agora, o Cabral, ponto importante. Me atendo agora menos ao noticiário de Brasília e essas contradições políticas ou de relação entre os poderes que você organizou. E me atendo mais ao IPCA 15 em si. E o que ele contrata em relação aos próximos passos da política monetária, tem uma provocação boa para a gente colocar. Sob a luz do comunicado e da ata, com o peso dado pelo Comitê de Política Monetária para a desancoragem de expectativas, o que o IPCA 15 entregou uma desaceleração relevante, como você mesmo constatou, perde peso na equação para eventual afrouxamento da Selic? Responde em instantes para mim. O dólar está caindo 0,31%, R$ 5,545. O Ibovespa Futuro avança 0,41%, 138.745 pontos. Ambos os personagens em direções opostas àquelas endossadas ontem, mas também ambos os personagens com uma intensidade tímida frente ao que aconteceu ontem na alta do dólar, na baixa da bolsa. TC News, seu resultado é nossa marca. Loja do Trader. Suas operações viram TC Coin, que viram inúmeros benefícios. Opere na Traders, ganhe TC Coins e resgate benefícios. Uma loja completa para traders. Traders, baixe o app e abra sua conta. 9h49, você tem que fazer parte da Traders, passe a operar conosco. E olha, tem um convite especial para você dar esse passo e experimentar o nosso ambiente de negociações. Você já imaginou estar online com os principais nomes da Traders discutindo o que realmente move os mercados? A cada trimestre, os executivos e sócios da Traders se reúnem para uma conversa exclusiva sobre os temas mais quentes do momento: mercado financeiro, cenário político, criptoativos, fundos de investimento e muito mais. A gente está falando de Pedro Albuquerque, o nosso fundador e gestor do Fundo Cosmos, do Massa, do Baroni, que é o nosso CEO, um time de peso que conta ainda com Kevin Germazzoni, Fernando Marques, Lucas Zulik, Patrick Pazek e outros grandes nomes aqui da nossa casa. E agora você pode participar do encontro exclusivo. Como? Tornando-se um founder, um fundador da Traders. É muito simples. Abra sua conta gratuitamente através do QR Code ou do link que está na descrição da nossa transmissão, ou ainda do link que vai ser fixado no chat lá dos comentários. E aí você, depois de abrir a sua conta de maneira gratuita na Traders, faz apenas uma operação em renda variável. Pronto, você já conquista a medalha de Founder e acessa diretamente esta reunião, assim como outros benefícios. Mas olha, atenção, o prazo para isso vai até o dia 2 de julho. Tá aí, hein? É semana que vem. E para manter o seu acesso garantido, basta seguir uma operação em renda variável a cada 30 dias. É exclusivo, estratégico, imperdível? Essa é a Traders, a corretora do TC. É coisa de outro mundo. 9h51. Coutinho, no gráfico mudou alguma coisa para dólar e para índice? À vontade. Mudou, Léo. Olha só, o índice deu uma acordada. Se você quiser colocar no gráfico de 5 minutos aqui, ó, só pra gente ver. Sobe, lateraliza, sobe. Então, o índice sobe, vai buscar
aquele número que você falou lá no início do programa, 139.550, tudo bem, tá longe, mas essa formação gráfica é benéfica, você tem uma longa lateralização, então você tem aqui agora a 138.850, próximo 139.200 e vai chegar, ou pode chegar no seu 139.550. No caso do dólar, 0 a 0, então ali as linhazinhas do Gui, o dólar permanece lateralizado, não se moveu praticamente nada. Pro Guilherme Ferreira, pro Alexandre Barbosa, também para o Flávio Augusto, pro Juliano Ramos, pra galera que chega, contribui, deixa o like, constrói com a gente o Minuto a Minuto. Estamos nos aproximando dos primeiros 1.300 likes. Valeu pela audiência de todos vocês. O Home Broker tá aqui. Bom, o nosso chat está super agitado hoje com o noticiário de Brasília. Muita gente criticando o governo, criticando o Congresso, endereçando essa questão do risco fiscal mais elevado. O Júlio Sá tá na área. O Olha a Faca também tá por aqui. O Ulisses Berberian Miguel, o Dorival Almeida, o Cássio Cordeiro, também o Big Orange, o Fante, o AJ. Um abraço ainda pro Nestor Eugênio, pro Renner e pro Leandro Cadete, além do Portal Giro, o Jorge Skeff Filho, meu querido amigo. Também tá aqui o Paulo, grande Paulinho, ídolo é você, meu garoto. O Leandro, o Diego Ribeiro e o Quem Faz Enriquece. Olha aí, quem faz enriquece. Pede. A pergunta de 1 milhão. Se quem faz enriquece, o que você está fazendo? Léo Pinheiro, o que você... Pensa aí, Léo Pinheiro. A Camila Nascimento quer falar antes de você, porque ela tá destacando o Fed no radar. Pois não, cara. Declarações de membros do Federal Reserve. Vou começar com falas da Mary Daly. Ela disse que o Fed ainda está esperando mais informações sobre a inflação e que o outono parece promissor para um corte de juros, ou seja, entre setembro e novembro. Tivemos também Alston Goolsbee falando. Ele disse que é possível que as tarifas tenham apenas um impacto modesto na inflação. Léo. Você vê, tá havendo uma generalização desse tipo de declaração. Os membros do Fed têm minimizado, suavizado o eventual impacto das tarifas sobre o comportamento dos preços. E me parece, o Cabral também vai comentar sobre isso, que o saldo desse... não só desse, mas desses dados que foram divulgados pelos Estados Unidos às 9h30, continua permitindo ao Fed uma postura conservadora, de esperar deitado porque sentado cansa. Vamos lá, Cabral, eu deixei no ar uma pergunta sobre o potencial de este IPCA 15 tão benéfico, segundo a sua descrição, ajudar a Selic a cair ao longo de 2025 ou começo de 26. Em que medida isso é factível? Na verdade, na última reunião, ele falou até em 5 influências. Que 5 produtos estão ajudando ele a definir. Inflação atual, melhora. Eita, a câmera subiu pra caramba dessa vez. Inflação atual, deu uma bela de uma melhorada, os números têm vindo bons. Então, notícia pró queda de juros. Inflação futura, até agora nada. Vamos esperar o novo Focus aí, se muda esse 4,5 aí que tá parado para 2026 ou umas 7 semanas. Então, tanto é que ele fala hoje no próprio relatório de política monetária, o antigo relatório de inflação, é que tá tudo fora do centro da meta até 29. Então, a futura é por manutenção. Então, eu tenho 0 a 0 aqui. Alguém que defende queda e alguém que defende manutenção. Vai. Manutenção prevalece. Aí você olha, demanda agregada. Não saiu nada até agora após cupom. Então, vamos esperar sair CAGED, esperar sair PNAD, IBCBR para tomar alguma decisão. Cenário internacional. Aparentemente, notícias boas. A guerra perdeu muita força, virou uma guerra que não queremos guerra, de novo, de se disclaimer, mas voltou a ser uma guerra regional dentro do próprio território, que teoricamente não faz muito preço, e eu não sei se o Irã vai querer se meter agora para ajudar Palestina ou Gaza. E uma piora considerável que foi a parte interna, né? Então o cenário interno deu uma piorada. O cenário interno de ontem para hoje, ele deu uma piorada no sentido de friamente diminuir receita, que eu sou a favor do veto, eu sou a favor que os deputados fizeram, e sou contra de aumentar gastos do outro lado. E, ao mesmo tempo, o governo ameaçando judicializar essa história. Então, nesse bumba meu boi todo, por enquanto, não consigo ver queda esse ano com os fatos que temos hoje, dia 26 de junho, às 9h56 da manhã.
4 minutos para as 10 da manhã. Valeu, meu querido Alexandre Cabral. Saímos do Brasil diante dessa dificuldade que o Copom deve ter para manejar a corte de juros, sobretudo em 25. O Cabral tem argumentado nesse aspecto ao organizar a balança de riscos, como você viu. É sonhar com corte de juros no racional do Cabral, é sonhar com o primeiro tri do ano que vem e olhe lá. Cabral, olhando agora para os Estados Unidos, balança de dados divulgada agora na faixa das 9h30. Qual o saldo para você? Então vamos lá, nós olhando para seguro-desemprego, tomar um pequeno cuidado na hora de interpretar o semanal, porque quinta-feira foi feriado. Então quinta feriado com feriado enforcado, americano é igual brasileiro em relação, vai, pede depois, pede antes. Então o seguro-desemprego pode ter ficado muito resumido a segunda, terça e quarta. Tá, então pode ter tido quinta e sexta, então esse 236, 235, eu tô tentando achar minha cola aqui. Cadê o número 200? Essa é a média semanal, não tô achando aqui. Eu não sei se é 236, 236 mil. Pode estar levemente deturpado por esse feriado. Ou pode ser uma melhora, saiu daqueles 245, 246 que estava trabalhando e deu uma melhora. Então, em relação ao seguro-desemprego, tomar cuidado com a interpretação dele, se ele é efeito feriado ou se é uma melhora da economia. E isso deixa o Fed mais relaxado em relação a, se tiver que cair juros, a economia está andando. Aí quando você olha a PIB, a mensagem é o contrária. O PIB, uma das pioras do PIB foi a piora dos dados apurados da consumo do consumidor, o consumo da pessoa física, deixa eu melhorar isso. Como os americanos, pessoas físicas, estão consumindo. Teve uma piora nessa estatística, um dos motivos de levar para meio. E isso já deixa o Fed preocupado. Então, aquele papo, eu tenho coisa a favor do Fed e tenho coisa a favor de queda de juros e coisa contra a queda de juros olhando para a atividade de hoje, tá? Mas aí que tá, né? Quando você tem sinais diferentes, em direções opostas, a tendência é a inércia. E a inércia é de conservadorismo por parte do Fed, né, professor? Sim. Para mim, eu acho que ele já deu a entender quando ele teve nos deputados falando que vai olhar com muito carinho a inflação de junho e julho. Então, se cair, é setembro para frente. Ou ele vai ter uma notícia muito boa de junho que ele não precisa olhar para julho. Então, enquanto o emprego mantiver esses dados bons, ou não ruim, não piora, e essa inflação de junho e julho não for observada, acho que o Fed vai ficar empurrando com a barriga toda e qualquer decisão. Não esquece que ele pode cair meio, né? Desculpa te cortar. Não. Só um detalhe. Não esquece que ele pode pegar e cair meio. Tá atrasado, vai cair meio de uma vez. Dá uma pancada maior, né? Bom, 9h59. É o seguinte, Cabral, seu destaque final, última reflexão que você deixa, a provocação pra gente pensar. Hoje é dia de leilão, não sei o quanto que isso está no seu radar, mas é o seguinte, vocês movimentaram muito o chat aqui, você e o Coutinho, e teve uma galera, que é tanto comentário que acaba escapando. E muita gente falando que frequentava boates, inclusive conhecia o Coutinho. Quem que foi, hein? Que falou, eu conhecia... Aqui, ó, o Alex Vale. Conhecia o Coutinho. O Alex Vale. Léo, sabia que eu conhecia o Coutinho? Eu também ia no front em Santo André. Coutinho era gótico. Não sei. Alex Vale, Coutinho, vale esse depoimento do Alex? Você era gótico, Coutinho? Você é todo de preço, escutando The Cure lá, com o negócio maquiado no rosto. Não, o Alex então tá sacaneando. Aí ele lá. Garotos não choram. Vocês ficavam cantando Boys. Eu achava. Nessa música não, Piero. A música de gótico é outra. Procura The Cure aí. Boys Don't Cry. Aí ele tava lá. Malandro. Coutinho Gótico só do Fibonacci. Léo, sabia que eu conhecia o Coutinho, também é no front em Santo André. Coutinho era gótico. Eu acho que ele não tá sacaneando, Coutinho. Eu acho que ele nunca foi gótico. Eu frequentava o front em Santo André. O pessoal colocou ali do chat que eu vi, adorava o Kremlin, Lamelight. Só que lá na época da Frank Schubert, a versão antiga. Aí, tá vendo? O Fábio Roberto escreveu isso. Kremlin e Lamelight eram as melhores. Só que aí era na época da Frank Schubert, ali pertinho da ponte, entendeu? Tem a...
Ih, se for começar a colocar boate aqui, eu vou preso. Ó, aqui o Ricardo Porto. Opa! Rua Franz Capote Schubert. valente, Coutinho. Ah? Toma atento, Capote menina. valente. Toma atento, menina. Tchau, Olhar Cabral. pro leilão de LTN, NTDF hoje pré. Vamos ver se gringo continua vindo pesado como tem vindo para o Brasil. Valeu, Cabral. Um maluco. abraço. Valeu. Abraço. Olha só, o glorioso Roberto Constantino tá aqui. E a galera, tá deixando o like ou não tá? Os 1.300 estão ó, por um tris. Bora pros 1.500, que é a nossa luta aqui no Manhã TC News. O Jorge Skeff Filho, Alice também Almeida, Daniel Morelli, Felipe SS, Hugo Leonardo Braga, ô, dá-lhe o Guito, alô Belzonte, pro Guilherme Ferreira, pro Alê Silva, falei do Constantino, também tá por aqui a Rô e o AJ, meu amigo Marcelo Lisboa, Vini Beast também está aqui, assim como Fernando Lima, valeu Fernandão, tamo junto, um abraço pra você também. 10 horas e 2 minutos, o Mercado à Vista tá chegando, confira os destaques da nossa cobertura de hoje. Atenção, temos assuntos a tratar e não são poucos. Mélios diz que BTG atingiu participação de 14,26% na companhia. BTG disse que a aquisição da fatia objetiva é mera realização de operações financeiras. Eco Rodovias assina termo aditivo da Ecovias Imigrantes. Aditivo inclui a responsabilidade de concessionária pela elaboração de estudos e projetos para a futura construção de uma nova ligação entre o Planalto e a Baixada Santista. Copel reformula estratégia em busca de matriz energética renovável com hidrelétricas, eólica e solar. Distribuidora de energia vendeu braços responsáveis pela maior parte de emissões e interrompeu operações movidas a carvão. Uber firma parceria com a Logi para expandir serviço de entregas para todo o Brasil. Parceria entre empresas vai cobrir mais de 5.500 cidades nacionalmente. 10 horas 3 minutos, essas e outras no Mercado à Vista, que já começou. Dez e 4, bem-vindos ao nosso mergulho no Mercado à Vista, senhoras e senhores. Mais de 1.300 likes já atingidos, já passamos dos 1.350. Queremos os 1.400, vocês vão nos ajudando do outro lado. Obrigado pelo carinho da sua audiência, pelo calor da sua companhia. O Ibovespa avança 0,31%, 136.181 pontos. O dólar tem queda de 0,41%, cota R$ 5,540. E a curva de juros tem 7 pontos base a menos nos pedidos de prêmio em toda a extensão. O Coutinho inaugura a nossa cobertura, revisitando o gráfico agora com o Ibov à vista no radar. Vai lá, Coutinho. Vamos lá, pessoal. O índice do seu lado esquerdo pesa um pouquinho, praticamente ainda no 0 a 0. Você tá a 1,38,650, altista, mas de novo, altista por altista não sobe, né? Mercado segue pesado. Inauguramos aí o segundo candle, a abertura do mercado à vista, devolveu um pouquinho, mas de novo, incipiente se você olhar em termos de valor absoluto. O dólar tá sentadinho aqui em cima de um suporte, R$ 5,536, lateralizado, envelope de alta, tudo sob controle, mas também não sobe. Ok, valeu Coutinho. Vamos para o destaque inicial do nosso Gabriel Junqueira, na ponta da conexão. Tá de olho na dinâmica de hoje. Ah, Gabriel, é isso. O pano de fundo ainda é Brasília, a despeito de um IPCA 15 tão saudável quanto aquele que foi divulgado hoje às 9 da manhã. Vamos ver se o Ibovespa consegue subir apesar de Brasília e se o dólar consegue cair apesar de Brasília. Gabriel, bem-vindo. Bom, muito bom dia, Léo, bom dia, Coutinho, bom dia, Camila, bom dia, pessoal. Brasília ontem deu, né, uma lição no governo, né? A gente viu de uma forma bastante acentuada, né, a Câmara derrubando o decreto do IOF, depois o Senado, né, a gente pode perceber que quando eles querem, eles trabalham muito bem, né, Brasília. E aí, você teve uma derrota muito forte do governo, que mostrou uma força política bastante reduzida, né. Isso, somado a um IPCA 15 bem mais tranquilo, como a gente viu hoje, o mercado abre com uma certa aura mais positiva, né. Então a gente está vendo aqui a curva de juros, principalmente os DIs mais longos fechando, o dólar para baixo e o índice para cima, né. Isso geralmente é uma combinação
turbinação de um mercado bem mais saudável, Léo. Eu estou bastante positivo aqui, eu acredito que a gente deve entrar numa sazonalidade interessante para o Ibovespa. O Ibovespa vem de lado há algumas semanas, mas não só o Ibovespa, né? O mercado americano também tem dado alguns sinais muito interessantes e eu acho que o investidor tem que começar a ficar um pouco atento a isso também, porque podem surgir algumas boas oportunidades no mercado dos Estados Unidos. Enquanto ainda tem muito leilão rolando, a Camila Nascimento traz o primeiro destaque corporativo para os comentários do Gabriel Junqueira e também para a análise gráfica do Coutinho. Cá, por qual história a gente começa hoje? Vamos começar então falando sobre Melius. A companhia divulgou que o BTG atingiu participação de quase 15% na empresa. O documento que menciona uma comunicação do BTG à empresa também informa que parte desse percentual ainda depende do término dos prazos regulatórios necessários para a completude da análise concorrencial e também não deu mais detalhes em relação a esse aumento da participação do BTG na empresa. Cash 3 está subindo 2,78%, está na máxima do dia agora aos R$ 7,03, Junqueira. Bom, Cami, Cash 3, né? Cash 3 é uma empresa que ela fez uma mudança de modelo de negócios, né? Quando ela fez o IPO dela em 2020, 2021, foi uma empresa de cashback, uma empresa que tinha um modelo muito específico. Hoje, ela tem se tornado o que o mercado chama de Bitcoin Treasury Company, né? Nos mesmos moldes da Strategy, antiga MicroStrategy dos Estados Unidos. O que isso significa, né? É uma empresa que tradicionalmente compra bitcoins com o seu dinheiro, então ela compra bitcoins e você pode se expor à moeda via ações de Melius, né? Aí o investidor vai logo perguntar, mas se eu quiser comprar Bitcoin, compro eu mesmo. Por que eu vou comprar uma empresa para fazer isso? Isso acontece porque muitos fundos, muitos investidores institucionais não possuem mandato para comprar a criptomoeda de forma direta. E aí a Bitcoin Treasury Company surge como uma exposição indireta e uma forma dele conseguir estar no ativo sem necessariamente burlar o seu mandato. Então, assim surgem as Bitcoin Treasury Companies e a Melius está se enquadrando numa dessas, né? O BTG até escreveu falando um pouco disso. Acho que a Melius ela ainda está se estruturando, né? Então a gente ainda não consegue ver de fato como que essa tese vai fluir, né? Uma tese que hoje se apoia em 4 pilares, né? Então esse valor, a volatilidade das ações, a capacidade de emitir, né, dinheiro para poder comprar Bitcoin e principalmente a performance do próprio Bitcoin. Vale a pena a gente ficar sempre fazendo a conta da simetria entre o NAV, que agora é, né, o Net Asset Value da empresa, e o valor do Bitcoin, para saber se está valendo a pena, se está barato ou se está caro. E o gráfico, Coutinho, o que ele fala pra gente? Olha só, enquanto você falava, eu tava dando uma olhada, você vê que engraçado, né? O gráfico tá ruim, a gente vai chegar lá, mas Melius, abril e maio, subiu quase 300%, subiu 270%, o papel saiu de 2,94 e foi para 10. Aí, depois disso, mercado agora do seu lado direito cai, canalzinho de baixa, Melius tá amparada num suporte a 665, se perder a Zeda, volta para 403. Pro Fabinho Silva, pro Biel Moreira, também tá por aqui, Bolsinha de Valores, Smart Money, pro Ronaldes, pro Daniel Morelli, também para o Fanho Trader, para minha querida Cíntia Virgínia. Obrigado, Cíntia, pelo comentário. Bom dia para todos vocês. E os 1.400 likes vão se aproximando. Pô, bem legal essa reflexão do Gabriel. Vários institucionais que não têm autorização direta ou permissão via mandato para comprar em Bitcoin podem, através da alocação em Cash 3, fazê-lo. E essa é uma das razões para quem aposta na pegada de alta do papel de Melius. Temos agora 10 horas com 10 minutos. Camila Nascimento, outro destaque que você separa, para onde vamos agora? Ecorodovias. A companhia assinou o termo aditivo da Ecovias, aliás, Imigrantes. O aditivo inclui a responsabilidade da concessionária pela elaboração dos estudos e projetos para a futura construção de uma nova ligação entre o Planalto e a Baixada Santista. Destacar aqui no texto, né, esse trecho aqui, que diz que o reequilíbrio econômico e financeiro do contrato será realizado posteriormente com base em fluxo de caixa marginal, conforme a regulamentação prevê. Então, para a repercussão da notícia em Ecorodovias, Ecor 3 está caindo 1,20% agora aos R$ 7,41, Junqueira.
Bom, EcoRodovias é um caso aqui de empresa ligada à TIR, né? Muitas empresas de concessão são empresas que trabalham com projetos com fluxo de caixa, concessões com tempo determinado e a TIR desses projetos, né? É um caso aqui que acaba sendo bastante prejudicado quando a gente tem uma taxa de juros alta. Então, é também um case para quem visa esse fechamento da curva de juros, que visa olhar, né, para esses juros cada vez mais baixos, que aí sim você vai ter um ganho real nessas empresas. Tanto ela quanto a Motiva, né, a antiga CCR, são empresas que trabalham muito assim. Eu, particularmente, não tenho olhado muito para esses cases recentemente, mas são boas empresas que a gente pode ficar atento. Para quem quer um pouco mais de familiaridade, a EcoRodovias é dona da concessão da Imigrantes. Então, você, paulista, que vai à praia, você ajuda muito no resultado da EcoRodovias. Vamos lá, pessoal. No caso do gráfico, o ativo sobe desde janeiro. Deu uma aceleradinha aqui em abril, depois voltou, mas tudo sob controle. O ativo cota 7,42, seu objetivo, você tem duas linhas ali na casa de R$ 8,20. A única coisa é a forma que ele sobe, né? Tipo Marfrig. Então ele sobe, depois ele devolve, depois ele sobe, depois ele devolve. Então ele meio que tá num canal de alta, mas vai fazendo esse movimento errático. Quem tá comprado tá bem comprado, só não é, ou aparentemente não parece, que seja um movimento rápido. Isso aqui deve continuar subindo, mas nessa toada de vai e volta. Panorama da Bolsa Brasileira. Ambev no 0 a 0, setor financeiro, B3 sobe 0,30, Banco do Brasil 0,25, Bradesco cai 0,18, Itaú recua 0,20, Santander 0,41. O setor financeiro tradicional, vide bancos ou bancões, mais no vermelho do que no verde. A exceção é Banco do Brasil. Quarteto de Ferro demonstrando resposta. CSN sobe 2%, Gerdau 0,5%, Usiminas 1,5%, Vale 1,64%. O Ike Grafista se apressou a dizer que logo na abertura Vale já buscava romper uma resistência. Está em 51,29 agora o papel de Vale. Eletrobras tem uma alta média de 0,10%. Embraer, eu digo alta média porque tem o papel ordinário e o preferencial. Embraer decolando 1,56% a 74,22%. Depois tem Magalu subindo 2,74%. Todo o papel cíclico hoje ajustado e ajudado pelo IPCA 15 mais fraco, que ajuda também a curva de juros a dar uma diminuída. Petrobras avançando em média 0,4%, Petri 3 e Petri 4, Suzano sobe 0,40%, VEG dá um show, avança 1,34%, R$ 42,38. Na composição do Ibovespa, Magalu avançando 2,74%, Lojas Renner 2,11%, CSN 2%, são os papéis que mais sobem. Por pontos, os que mais contribuem para a foto do Ibov são Vale, Embraer e VEG, que somados entregam cerca de 350 pontos. Na ponta oposta, Rente 3 localiza com uma queda de 4%, é devolvida a leilão, hein? Estava em R$ 41,46, a B3 devolveu a leilão. Vamos 3 recuando 1,5% a 4,69 e Vibra caindo 1,20% a 21,43, são os destaques de baixa. Por pontos, Rente 3, Vibra e Itaú Unibanco, os papéis que mais tiram pontos do Ibovespa. 10,14, o dólar e o índice na tela para vocês. Moeda americana, R$ 5,526, uma queda de 0,7. O Ibovespa sobe 0,35, cota 136.236 pontos. TC News, seu resultado é nossa marca. Minerva Foods, a maior exportadora de carne bovina da América Latina, presente em mais de 100 países. Foco, disciplina e consistência fazem parte do nosso DNA. Minerva Foods, conectando pessoas, alimentos e natureza. Partiu Central TC Investimentos, é hora de conversar com Guto Cerávolo, identificar uma assimetria, uma oportunidade, algum desenho gráfico favorável e a alocação ou a posição redeada com opções. Vamos lá, a oportunidade é Guto Cerávolo no radar, depois tem pensamento do dia e na volta falamos de mais assuntos, entre os quais Uber com a parceria via Logi, entre outros pontos da Bolsa Brasileira, Banco do Brasil e Vale no radar. Guto, bem-vindo, bom dia para você. Bom dia a todos, vamos lá. Eu quero chamar a atenção aqui de novo para a operação de venda coberta, o famoso financiamento. Compra ação, vende call, ganha a taxa e tem uma taxa de proteção. Vamos lá, operação. Petróleo segurou no 61,8 do Coutinho, hein? Então estabilizou e eu quero montar uma operação exatamente que o custo vai ficar em cima do suporte. Tá? Então estou falando de comprar Petrobras agora a 31,39 e vamos vender a call. Estou falando de Petrobras G333. Tá?
Pela precificação aqui, está saindo a 287. Então, você compra a mesma quantidade. Quando você compra a ação e vende a opção, o seu custo fica em 28,52. Né? E o strike, ou seja, quem vende a opção de compra é obrigado a entregar a ação, né, a 28,98. Eu quero que fique acima desse preço. É só ficar acima desse preço. Você vai ganhar a taxa de 1,56, 1,58, taxa de proteção 9,20, ou seja, aguenta cair 9,20. O que é essa taxa de proteção para quem não conhece? É o atual preço agora, 31,42, até seu custo de 28,53. Ok? Então, 1,60 de taxa para 9 de proteção. Eu gosto da operação, é uma das operações que eu mais gosto, porque é faca na caveira, dinheiro na carteira e vamos ao pensamento do dia. Não é o Leônidas de Esparta, mas adora confusão. Resultado, perdeu os amiguinhos do Clube do Bolinha. Nem a Fiboninha quer brincar mais. De novo, Guto. Vamos lá. O silêncio é o escudo dos sábios e preserva a amizade. Beijo no coração. Guto Cerávulo, no seu momento, Miguel Falabella. Valeu, o pensamento do dia tá entregue de novo. 10h17, daqui a pouco tem Gabriel Junqueira falando de JBS Day. Os caras tocaram o sininho, hein? Os caras tocaram o sininho. Agora é JBS Internacional. Quem investiu em JBS lá atrás, hein? E não desfez posição, manteve posição constante. No máximo, assim, tem que dar uma atenção 2, 3 vezes por semana. Olhar pro papel, avaliar a tese, revisitar. Mas quem segurou desde então, olha... Start spreading the news. Brilhou em Nova York ontem. Daqui a pouco tem Gabriel Junqueira aprofundando a tese de JBS. Tem também o update em Track and Field pelo BTG que monitora Track and Field e atualizou os racionais e as teses para a companhia. São os destaques do glorioso Gabriel Junqueira. 10h18, Camila Nascimento, você antes. Tem mais notícia no nosso Giro Corporativo, pois não? Vamos lá então para a próxima notícia no nosso Giro. O próximo papel que a gente vai falar sobre, a próxima notícia, é em relação a Uber e Log. As duas companhias firmaram uma parceria para acelerar fretes. Vamos então para a cotação do papel. O Log está subindo 0,69% aos R$ 20,50. Você acompanha os papéis de Log, Junqueira? Olha, Camilog é um papel que eu não acompanho muito, né? Tô até olhando aqui o gráfico agora, assim, é uma tese mais de logística que tem sofrido bastante. Os papéis, geralmente, desse setor, eles sofrem muito com a taxa de juros. Acho que pode ser uma outra situação da gente olhar um fechamento da curva de juros, mas não é uma tese que eu acompanho muito, né? Nesse caso aqui dessa notícia, eu gosto mesmo de Uber, né? Eu acho que a Uber, que tem um BDR negociado aqui no Brasil, que é o 1BE34, tem sido uma oportunidade bastante interessante. O 1BE34, isso? Isso. Quem sabe faz ao vivo, hein, Junqueira? Quem sabe faz ao vivo. Vamos colocar os dois, então. Olha só, pessoal. Log do seu lado direito. Log, região de venda, parte superior do gráfico, já montando um movimento de correção. Quem está comprado, fique atento. Se você pegar e der uma fibada, você pode pegar a mais longa, que é essa daqui. O ativo cota R$ 20,50, por enquanto projeta R$ 18,26. Já no caso de Uber tá aqui do seu lado esquerdo, tá sem a marca d'água, tá? O ativo, ele vinha, olha só que interessante, ele vinha numa tendência de baixa, tinha já inclusive figuras baixistas, o ativo pegou e tentou, não foi suficiente para virar, mas ele pegou, saiu de 113 e foi para 128. Agora, dá uma desaceleradinha, ainda é baixista a fibada desse cara, se você pegar, é daqui para cá. Então, por favor, quem tiver comprar Uber, na verdade, a BDR Brasil, ela tá inclusive em ponto de venda. Então, quem tá comprado em Uber, por favor, zera o call stop. Nós temos 10 horas com 20 minutos. Ó, só para dar um pouquinho mais de contexto a você que se ligou nesse último highlight, a Uber acertou uma parceria com a companhia de entrega de encomendas Log, ampliando o serviço de envio de produtos Uber Flash para todo o Brasil, de acordo com as empresas em comunicado ainda ontem. O novo serviço, chamado Flash
nacional vai permitir que clientes da Uber solicitem pelo próprio aplicativo a coleta de pacotes para entrega às mais de 5.500 cidades onde a Log opera. Temos agora 10 horas com 21 minutos. Bom, olha o efeito sonoro aí no fundo, hein? Ibovespa buscando máximas, dólar buscando mínimas. Se a gente deixar, eu digo a gente Brasil, em específico a gente Brasília, esse é o roteiro. É dólar para baixo e é bolsa para cima. E neste momento o gráfico diz o quê? Olha só, começou a se mover principalmente o dólar, Léo. Olha o dólar aqui, pessoal, perdendo aqueles R$5 que os números do Gui, né? O R$5,536, cota R$5,524. O dólar inicia processo de correção, deveria ir, a priori, para aqueles 5,480. Lamentavelmente ainda está longe, então você deve ter aí algum suporte, algo no meio do caminho. O índice virou, né? O índice ele era baixista, ele estava com esse segundo candle aqui invertido, volta a subir novamente. O índice para destravar 138.950, ainda está no 780. O seu objetivo eu permaneço 139.550. Vamos fechar o giro corporativo falando de Copel? Camila Nascimento. Vamos lá então, agora com Copel, a companhia ela anunciou uma reforma estratégica em busca de alterar a sua matriz energética para renovável, usando hidrelétricas e também o setor eólico e solar. A distribuidora de energia vendeu seus braços responsáveis pela maior parte de emissões e interrompeu também operações movidas a carvão. A Copel vem passando por uma reestruturação na sua matriz energética desde que um plano foi estruturado para a neutralidade do carbono até 2030, após a privatização da companhia em agosto de 2023, uma operação que movimentou mais de 5 bilhões de reais. Vamos para a repercussão da notícia em Copel. O Copel agora está no 0-0 aos R$12,41, Junqueira. Bom, Copel é um baita case, né? E além disso tudo, ela também propôs uma migração para o novo mercado recentemente, com a conversão das ações. Quem se lembra, aí a Copel sempre negociou com muita mais liquidez na 6, né, na CPLE 6 do que na ordinária, e ela propôs essa conversão para esse mercado onde ela vai negociar mais na ordinária, com um prêmio até para quem esteve ali com ela desde o começo, né? Então 6,7% de prêmio para os acionistas da ordinária. Acho que a Copel, desde a sua privatização, é uma empresa que tem trazido bons resultados, tem sido um bom investimento para quem confiou nessa empresa de utilities. Com certeza, se você pegar, por exemplo, janeiro, deixa eu pegar esse cara e deixa eu jogar ele daqui para cá, olha só. Copel subiu só 54%. O ativo cota R$12,39. Ele está lateralizado. A lateralização é benéfica, ainda que o upside seja curto, R$13,28. Tudo sob controle. Comprados, bem comprados. Copel não pode perder 12 e 13. E me incomoda só 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7 semanas de lado. 10h24. Agora vamos olhar para o gramado do mercado à vista e entender quais as notícias que esse gramado produz. Porque é o seguinte, Localiza, tô vendo até alguns ouvintes perguntarem, existe alguma notícia? Bom, a Cá tá apurando em paralelo, eu fiz uma primeira pesquisa, não encontrei uma novidade. O Gabriel fica à vontade se tiver algum complemento. Rente 3 vai caindo quase 5%. E é de longe o papel que mais cai, mas de longe, o segundo papel que mais cai em variação percentual é Vibra, cujo recuo é de 1,20. Então não dá para comparar. R$41,23 é o que nós temos. E alguém poderia falar assim, é empresa cíclica, mas outras empresas cíclicas estão performando bem num dia de IPCA 15 mais fraco. É o caso de Magalu, que avança 2%, por exemplo. Vamo 3, por exemplo, está caindo 1,26. Ontem, Vamo foi um dos destaques de alta, conseguiu. Então, precisa ver também como o Localiza se comportou nessa quarta-feira e se não é uma correção. Quando o Coutinho, se você puder ampliar ali, Coutinho, quando o Coutinho ampliar, a gente vai ver o candle referente a ontem, e não. Ontem, Localiza caiu e hoje está caindo mais um pouco. Vamos lá, então. Primeiro no gráfico, depois no complemento do Gabriel Junqueira, se houver. Você, Coutinho. Lateralizado, 3957, 4365. O ativo está lateralizado desde final de abril. Tentou aqui, finalzinho de maio, início de junho, dar uma rampada, devolveu. Volta para dentro do canal. Formação gráfica ruim, tá?
Você até tem ali um canal de alta, você tem ali a tentativa, você poderia pensar em R$ 39,57 como suporte. Para mim, ativo de manutenção. Quem está comprado está bem comprado, não pode perder 3,957. O João tá falando aqui de Movida, né? E o Guilherme Ferreira tá dizendo assim, Léo, tá caindo porque eu vendi minha participação, né? Esse Guilherme faz preço. Tá bom, Gui. A Cá acabou de confirmar pra mim no bastidor, não encontramos nenhuma manchete nova. Gabriel Junqueira, localiza. Bom, não estou encontrando também, Léo, alguma coisa aqui do meu lado, não vi nenhum sell-side, pelo menos dos que eu tenho acesso aqui, escrevendo sobre os papéis. Destaque também para um resultado ruim de Movida, Simpar, também caindo 4,27. Você falou de Vamos, né? Vamos também está voltando, então parece que a turma toda de aluguel está andando para trás, mas é uma turma que vem performando muito bem também, né? E é uma turma do beta alto, né? Então quando volta bastante, quando anda bastante também. A princípio, não vejo nenhuma mudança de fundamentos claros para essas empresas, não. E aí a gente vai destacar agora 3 papéis, Coutinho, e o Gabriel fica tranquilo para arrematar o que ele quiser. Blue chips e papéis que correm por fora. Embraer, mais 1,5% de avanço acima dos R$ 74,00. É brincadeira, Embraer. E VEG, tem alguns ouvintes comentando, VEG voltou, hein, Léo? Daqui pra frente é só pra cima. VEG renova a máxima intradiária, tá avançando 1,77%, R$ 42,56. Então tem Embraer e VEG. E aí por fora, MRV voltando a subir firme, 3,11%, pra flertar com R$ 6,00 de novo. Então vamos lá, Maestro Coutinho, Embraer, VEG e MRV. Bora, então vamos começar com Embraer. Embraer tá bonitona, né? Embraer, a nossa entrada foi aqui na região de R$ 70,80. Então sobe e agora, melhor ainda, sobe, lateraliza, deixa subir. Quem tá comprado, extremamente bem comprado. 7506 vai ser o primeiro ponto de oscilação, por favor, atento. O objetivo final de Embraer, R$ 78,65. No caso de VEG lamentavelmente não virou. VEG sobe no dia de hoje, mas a formação gráfica de VEG, ela é baixista. VEG não pode perder o 4171, ok? Você vê que é essa linhazinha aqui. Hoje faz um leve movimento de alta, mas a toada de VEG é toda baixista. Então, por favor, quem está comprado, permanece mal comprado em termos direcionais. O objetivo de VEG permanece R$ 38,19. Para terminar, você falou MRVE3. Isso, vamos dar uma olhada em MRV Engenharia. O ativo está lateralizado, 564633. Formação gráfica ruim. Nota que você tá, as setinhas aqui a gente deixou no início da semana. Isso aqui é uma região de venda. Então, por favor, fiquem atentos. MRV é mais para 5,64 do que para 6,33, tá? Então, por gentileza, fiquem aí com bastante atenção. Se perder o 5,64, tem que ter ou uma zeragem ou uma colocação de stop. Olha, pra gente fechar alguns dos destaques, tem uma galera falando de Klabin. Poxa, Klabin não anda, tal. O JPS escreveu assim, investir em Klabin, na minha opinião, é garantir pelo menos uns 15% até dezembro. E aí, algumas pessoas comentaram em cima. Então, vamos fechar esse primeiro bloco do À Vista com o KLBN11, cujo gráfico ainda é um gráfico mais de susto do que de esperança. Se você olhar para Klabin, né? Assim, Klabin é baixista, o ativo cai desde o início do ano. E Klabin monta um pivô de baixa. Klabin está em cima de um suporte a 1,745. Se você pegar esse suporte e jogar ele para cá, praticamente você tem aqui uma linha que te sustenta. Então, assim, é aquilo. A formação gráfica é baixista. Se Klabin perde R$ 17,45, ela dá uma bela azedada. O primeiro ponto dela é 15,97. E os mais arrojados, ok. Compra especulativa sob suporte, vai lá, boleta amarela e compra Klabin. Eu faria, se isso, com stop bem curtinho. 10h30, o Ibovespa não para de renovar máximas, 0,71% de avanço, 136.732 pontos. Vamos ver como a abertura do mercado à vista nos Estados Unidos encorpa ainda mais esse BOV ou eventualmente o refreia. No oferecimento de CME Group, a maior bolsa de derivativos do mundo, referência em mini contratos, está no ar a abertura do à vista americano.
DXY, 0,54% de baixa. Se deixar, esse dólar vai ficar cada vez mais barato no Brasil. Mas tem que deixar, hein, Brasília? DXY apontando para 97,175 pontos. Não estamos longe de perder os 97 e de enxergarmos esse DXY em 96,9. VIX, quase 1% de baixa, 16,59 pontos. Yields de 2, 10 e 30 anos com 2 pontos base e meio a menos nos pedidos de prêmio. Em toda a extensão da curva, a média está assim. A Camila Nascimento está de olho nos índices acionários americanos, pois não, Cá? O S&P abriu em alta de 0,36% aos 6.113 pontos, Dow Jones avança 0,24% aos 43.084 pontos e Nasdaq sobe 0,39% aos 20.050 pontos. O Russell 2000 sobe 0,54% aos 2.147 pontos. Léo. Apple abre em alta de 0,20, 202 dólares praticamente. Amazon sobe 0,6 a 213 dólares. Google avança mais 0,8, 172 dólares com 82 centavos. Meta sobe 0,93%, cota 715 dólares. Microsoft avança 0,6 a 495 dólares. Nvidia sobe mais 0,30, depois do espetáculo que entregou ontem, 154 dólares com 79 centavos a cotação. E Tesla tenta voltar um pouquinho depois da correção de ontem, sobe 0,6% a 329 dólares com 60 centavos. Coutinho, vamos para os gráficos. Bora lá? Tá na tela, pessoal. O mercado americano, aqui você tem Dow Jones altista, rompe a sua resistência 42.800. Você tem S&P 500, lindo, 6.120. Tem um pit stop a 6.160, 6.170, mas tudo sob controle. O Beida deve estar felizão. Olha para a Nasdaq, também a mesma coisa, 22.340, 350 pontos. E o Russell 2000, esse um pouquinho mais lento, um pouquinho mais atrasado. Ok, acima de resistência, porém coladinho ali a 2.113 pontos. Para você que não tá por dentro, não acompanhou o esquenta de hoje, a Cá chegou a mencionar isso. Após o início de ano difícil, a Nvidia bateu o recorde. O rally tem ocorrido depois de o executivo-chefe Jensen Huang adotar um tom otimista durante a Assembleia Anual de Acionistas, que foi realizada ontem, dia 25 especificamente. Nvidia, que abriu os trabalhos na faixa dos 138 dólares, viu os papéis chegarem a 94 dólares e agora os papéis tocam 154 dólares com 31 centavos. Em 12 meses, os papéis de Nvidia estão avançando 15%. E sem dúvida alguma que essas falas mais otimistas por parte do Jensen Huang, o executivo-chefe da companhia, ajudaram a amparar as altas fortes de ontem, que tem sequência hoje. Ele destacou a oportunidade de vários trilhões de dólares representada pela IA e a robótica, afirmando acreditar que a empresa Nvidia vai conseguir manter o ritmo explosivo de crescimento na próxima década. Coutinho, o gráfico de Nvidia diz o quê? Olha só, Léo, eu peguei aqui um semanal pra gente ver, enquanto você falava, eu puxei aqui 2023 e 2024 subiu como se não houvesse amanhã. Aí você tem sim a correção, mas a Nvidia já está na tua máxima. O papel cota 1,55070. Você tem esse corte a 152 dólares e 85 centavos. Nvidia está bonitão. Fiquem atentos, por favor. Você está acima de uma resistência de semanal, que geralmente tende a dar uma seguradinha, tá? Então sobe, lateraliza, sobe, envelope de alta, fez o ativo gap no dia de hoje, faz leve correção intraday. Então, só por gentileza, fica atento quem está comprado, extremamente bem comprado, só para eventualmente não devolver. Gabriel Junqueira, o seu destaque de mercado à vista americano com o impacto aqui no Brasil. A moeda americana, o dólar, tem agora R$ 5,527, vai mantendo 0,6, 0,65 de marcha ré, e o Ibovespa à vista está avançando 0,63%, 136.620 pontos. Bom, Léo, mercado dos Estados Unidos aqui abrindo muito bem, acho que o mercado está reagindo de forma positiva a tudo que está acontecendo na geopolítica, né? A única coisa que continua chamando muito a minha atenção é o dólar, né? O dólar parece que ele morreu, né? Alguém acorda o dólar aí, ou não, né? As férias estão chegando, a gente faz um câmbio mais favorável aí, mas o dólar realmente está muito fraco.
e assim, isso tem chamado um pouco a atenção quando a gente pensa em fluxo de emergentes e tudo mais. Uma outra coisa também para a gente ficar atento, né? Alguns papéis performando muito bem, e aqui eu queria chamar a atenção para alguns bancos como Morgan Stanley, Citigroup e JP Morgan, que estão andando bastante. Acho que o mercado lá fora deu uma animada e pode ser que ele ande de uma forma um pouco mais consistente, né? Ele estava num trading range, parece estar rompendo esse trading range. A gente falar de S&P 500 a 6.200 pontos não parece mais uma loucura. E agora, Léo, você já ouviu falar de uma empresa que chama Centrus Energy Corp? Centrus, se você falasse Centrum, eu diria que sim, Centrus não. Centrus Energy Corp. O ticker dela é LEU, L-E-U, na Bolsa de Nova York, e é uma empresa muito interessante. O JP Morgan acabou de iniciar uma cobertura na LEU com uma recomendação neutra e um preço-alvo de $148, mas o que é mais interessante é que a LEU, né, a Centrus Energy Corp, é a única empresa de capital aberto e sediada nos Estados Unidos que atua como corretora e produtora de urânio enriquecido, né? Então a gente falando muito sobre a situação do urânio na guerra do Irã e tudo mais, a Centrus é uma empresa que trabalha com isso, oferece aos investidores uma exposição a temas altamente relevantes como a independência energética dos Estados Unidos e a segurança nacional, né, por meio da sua cadeia de valor nuclear. Ela opera em 2 segmentos, na parte de urânio enriquecido, fornecendo diversos componentes de combustível nuclear a clientes comerciais por meio de operações e trades, e soluções técnicas, oferecendo tecnologia avançada de enriquecimento de urânio para o governo dos Estados Unidos, né? Então o JP Morgan espera uma carteira de pedidos bem fortes quando a gente fala de uns Estados Unidos olhando mais para o seu mercado interno, né? Ele acredita que as ações da LEU devem negociar com prêmio, dada essa exposição ao tema de segurança nacional. Eu achei muito interessante para a gente dar uma olhada, né? Quem quiser comprar urânio, olha para a LEU com bons olhos. Pô, que destaque legal, Gabriel. Eu te agradeço, são sempre insights que estão fora do mainstream. Até porque, Leozinho, a vida ensina. Para o investidor que escreveu e não leu, o que acontece no final? Complete aí com a sua imaginação. O sorriso do Gabriel já fala tudo. Então, às 10h37, meu caro Gabriel Junqueira, trazendo essa questão do urânio, traz um gancho legal para Camila Nascimento atualizar 2 frentes, cara. A primeira, o Ali Khamenei, que é o líder supremo do Irã, se pronunciou sobre o impacto dos ataques americanos promovidos contra as bases nucleares iranianas. E nós tivemos na faixa das 9 uma entrevista com uma das autoridades mais esperadas para se pronunciar hoje, também com a mesma pauta, o tamanho do impacto que os americanos contrataram sobre as instalações nucleares lá no Irã. E aí depois o Coutinho arremata com gráfico, já que estamos falando de urânio, essas coisas se conversam. Pois não, Cá? Na primeira declaração, depois do cessar-fogo, Ali Khamenei, líder supremo do Irã, diz que os ataques dos Estados Unidos às centrais nucleares não conseguiram destruir muita coisa e que os Estados Unidos também não ganhou muita coisa entrando nesse conflito. Já o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Peter Hegseth, quando foi questionado na entrevista sobre essas declarações, ele disse que o Irã está reagindo aos ataques como uma forma de tentar reforçar a sua imagem e também de melhorar um pouco os últimos acontecimentos para o seu lado, Léo. Obrigado, Cá. Vamos lá para o ticker de LEU, L-E-U, empresa de capital aberto que enriquece urânio. E o Gabriel trouxe para nós aqui. Hoje, numa perspectiva de queda, há uma linha de tendência de alta, mas o candle de hoje é bem relevante para que não se perca a CLTA. Isso, não pode perder. O ativo cota $181. Você é um analista técnico de primeira. Ah, vai, Coutinho. Leonardo Levati. Vai, Coutinho. $181,18. Para quem gosta de compras especulativas, é só abrir a boletinha. Compra especulativa sob suporte, né? Uma LTA não deixa de ser um suporte. Então, quem acredita num eventual repique, a formação ela ainda é ruim, mas é um envelope de alta, né? Então, você tem aqui um ponto, é uma compra 100% técnica, você vai lá e compra na expectativa de que esse cara repique. O Léo levantou bem, realmente sim, olha só, é uma LTA que vai tangenciando o movimento todo, enquanto o ativo permanecer acima dela, tudo sob controle. Temos 10h39. Bom, agora os destaques corporativos que a Camila Nascimento separou. A gente vai falar de Shell e de Microsoft, é isso? Pois não, Cá? Isso mesmo, vamos começar então pela Microsoft, era uma história que a gente já trouxe aqui no Manhã TC News. O Sam Altman da OpenAI estava conversando com a Microsoft, chegou a fazer acusações sérias contra a companhia.
tanto a OpenAI quanto a Microsoft têm uma parceria em relação à inteligência artificial, uma parceria, inclusive, que é muito importante para a Microsoft. Agora a gente teve a atualização dessa história, parece que as negociações estão bem mais amenas. E o Wall Street Journal e o Financial Times divulgaram que agora as duas companhias devem chegar em breve a um acordo. E de acordo com as fontes que foram escutadas pelas matérias, eles devem chegar em breve a um acordo e essa participação, esse acordo deve ser bem duradouro, Léo. É um trigger de alta, eventualmente, para a Microsoft. Vamos lá para o gráfico que está mostrando isso, né? É um sobe, lateraliza... Isso que é um lateraliza subindo, né? E vai embora. Você vê, o ativo cota $492, seu primeiro objetivo 505, você tem outros objetivos e outros FIBOs a serem traçados. Quem está comprada em Microsoft, está tudo sob controle. É só colocar o stop e ir empurrando. Novas compras eu aguardaria um pouquinho, principalmente a questão do 505, nota que você já não tem nada que te segure do seu lado esquerdo em termos de pontos ou referências, então realmente o papel está livre para subir. Só aguarda o 505, eventualmente superando, a gente vai às compras em Microsoft mais um pouquinho. Sabe como é que chama essa figura que a gente tem? A gente tem o sobe é claro, pode deixar o zoom saindo lá do fundo, Coutinho, por favor. Aí, aqui? Esse é um sobe, não, onde você estava mesmo, isso. Tá, lá pegando o candle baixo é um sobe. Aí você tem um lateraliza, não tem? Aqui ou aqui? Não, subiu isso. A partir daí, lateraliza. Lá pra ponta direita é um sobe. Envelopezinho. Isso, sobe, aí lateraliza. Só que essa lateralização não é aquela clássica. Essa lateralização chama-se lateralização abaulada. Ué, pô, eu achava que você ia ficar mó orgulhoso, você tá rindo de mim, pô. Olha, não é? Porque há um abaulamento na lateralização e uma quebra. Eu já tava esperando, assim, aquela coisa técnica que você ia soltar, assim, que eu ia ficar abaulada. Abaulado, não é? Eu tava vendo qual dos livros que eu li que tava escrito abaulada. Coutinho, você tá querendo um monstro às 10h42. Shell é o próximo destaque, o destaque final da Camila Nascimento nessa cobertura do À Vista. Você, Cá. A Shell negou que esteja em negociação para a aquisição da BP. Uma potencial fusão entre as duas grandes petrolíferas poderia resultar no maior negócio corporativo de petróleo desde a mega fusão de 83 bilhões de dólares que criou a ExxonMobil na virada do século. A declaração da gigante petrolífera britânica veio depois do Wall Street Journal noticiar na quarta-feira que a Shell estava em negociações iniciais para adquirir a BP. Você dá uma olhada pra gente em Shell, Coutinho, o ticker é o SHEL. Bora lá. $69,44. O ativo essa semana tá apanhando um pouquinho. Graficamente falando, não tem nada muito especial, né? Você vê que lateralizado praticamente desde janeiro 24, tá? Ele tem aqui o seu fundo a 59 e a sua máxima na região de 7,5. Então ele vai fazendo meio que esse movimento errático, né? Sai do fundo, vai para topo, fundo, topo, fundo, topo e se eu for inferir o movimento, é para baixo. Então, se eventualmente você estiver exposto a Shell, a coisa tá ruim, né? Porque nota que ele chega nesta região de $70 e ele volta. E ele não volta um pouquinho, ele volta tudo. Então, por favor, comprados em Shell, atenção. Valeu, Coutinho. 10h44. No oferecimento de CME Group, você curtiu o mergulho na dinâmica americana, a abertura da terra do Tio Sam no À Vista para esse dia 26 de junho. Seguiremos monitorando no paralelo os Estados Unidos, sempre assim. Valeu a CME através desse QR Code, que sempre entra aqui na tela das 10h30 até essa faixa. Você vai conseguir acessar mais conteúdos e aprofundamentos da educação financeira com ênfase americana. Fechado? Bom, 15 minutos para as 11 da manhã. O relógio vai girar em questão de instantes. E a gente vai voltar a tratar aqui do assunto Brasil. Mas tem um gancho que ainda vai nos colocando com um pezinho lá nos Estados Unidos, viu, Junqueira? O JBS Day. Afinal de contas, a companhia brasileira partiu para os Estados Unidos. E o que já teve de gente no chat aqui. Primeiro teve uma galera do chat falando que abaulou também. Abaulou. O Jorge Skeff, o Hugo Leonardo Braga, o Éder e o Anderson Rocha. Para além dos abaulados, você que nunca é um abaulado, nem menos ainda um abalado, ao contrário, você é um entusiasmado, vai lá para o clima de Nova York, em que a JBS ontem sacudiu o sino. E ao sacudir o sino,
chegou a declarar que pode tranquilamente multiplicar por 4 diante das avenidas de crescimento que vem por aí. A festa nova-iorquina em que muita gente queria estar, nesta você já está, ó, faz tempo. Vai lá, Gabriel. Pois é, né? Mas eu tô nela aí e já tomei umas aí lombadas no meio do caminho, porque não tá sendo numa linha reta. E se Deus quiser, eles entregam essas 4 vezes de multiplicação, porque agora é só na mão de Deus mesmo, né? Porque a JBS, ela realizou seu primeiro evento com investidores na Bolsa de Nova York, poucas semanas depois de estrear na sua ação listada, o que encerrou um processo de mais de 9 anos de busca pela sua dupla listagem, né? Então essa história, que não é uma história recente, é uma história muito, muito antiga, né? E foi um encontro simbólico, apertaram o sino da Bolsa de Nova York, fizeram a estreia das ações e agora mostraram um plano de crescimento muito robusto. Para você ter uma ideia, Léo, quando a JBS fez o seu IPO em 2007, ela tinha uma receita de 2 bilhões de dólares. Hoje, a receita dos últimos 12 meses está em 79 bilhões de dólares, né? Então, realmente é uma empresa que tem muito capacidade de entregar e já entregou bastante, né? Então, a estratégia de alocação de capital, que foi o grande destaque, ela está com uma alavancagem bastante controlada de 2 vezes EBITDA. A JBS, ela pretende manter um dividendo mínimo anual de 1 bilhão de dólares e investir tanto 1 bilhão de dólares até 1 bilhão e 200 por ano em capex orgânico e aquisições. Eles consideram que retornos para esses investimentos têm que ser de pelo menos 20% e a empresa projeta crescer de forma real de 4% a 6% na receita nos próximos 5 a 6 anos, com expansão de EBITDA ainda mais robusta pelo foco nos seus alimentos preparados como frango, salmão e ovos, né? O guidance assume um ritmo de crescimento superior ao estimado pelos analistas, que ainda trabalham com projeções mais conservadoras, né? O que a gente vê é uma mudança de patamar. Então a JBS hoje ela se tornou uma plataforma global de crescimento, impulsionada por aquisições e um segmento de alimentos também de maior valor agregado para a parte dos alimentos, né? O CEO resumiu muito bem como uma empresa que já entregou e que deve entregar bastante. Assim, eu acho que a JBS é um case muito interessante. Eles têm aí, obviamente, né, quando a gente escuta a empresa falar, você precisa dar, né, uma segurada, porque, né, eles vão querer vender o peixe deles mais caro, né? A gente dá uma segurada, 4 vezes de multiplicação, acho que talvez não, mas umas 2 vezes ia ser bom pra gente, né, Léo? Opa! Seria lindo! O gráfico do Coutinho mostra um sobe, lateraliza, sobe, com esse último candle deixando pavio pra cima, pavio pra baixo. Você tá no gráfico de 60 minutos. Não sei se o diário mostra uma figura diferente. Traz pra gente, Coutinho. Não, é porque como eu tô pegando aqui, você ainda tem pouca história, né? Então, você tem essa queda, e aí eu peguei e granularizei no gráfico de 60 para enxergar um pouquinho mais, mas te traz pouca coisa, né? Você vê que nos últimos 3 dias o ativo sobe, R$ 77,67. Primeiro desafio aqui na casa de 78, mas novas compras só acima de R$ 80. Agora tem Camila Nascimento em 2 tempos. O primeiro é o leilão do Tesouro, ponta da oferta divulgada. O segundo é a arrecadação federal. A Fazenda divulgou há pouco os números e a Cá organiza pra gente. É você, Cá. Vamos lá, então vamos começar pelos dados da Fazenda. A Fazenda divulgou que a arrecadação somou 230 bilhões e 100 milhões de reais em maio, uma alta de 7,6% na comparação ano a ano. Já a arrecadação no acumulado até maio registrou 1 trilhão 190 bilhões de reais nesse acumulado, que representa uma alta de 3,95% na comparação ano a ano. Então, reforçando a informação, a arrecadação em maio ficou em 230 bilhões e 100 milhões de reais. Agora, indo para o leilão, o Tesouro ofertou em LTNs com vencimento em 2025, 2 milhões de títulos, com vencimento em 2027, 6 milhões e com vencimento em 2029, 12 milhões de títulos. Já em relação a LTNs com vencimento em 2032, a oferta foi de 8 milhões. No total, em LTNs, o Tesouro ofertou 28 milhões de títulos. Já em relação a NTNFs, com vencimento em 2031, a oferta foi de 150 mil e com vencimento em 2035, também a oferta foi de 150 mil, totalizando 300 mil em NT
NFs. E vamos para a repercussão na curva de juros? Bora. Os DIs aprofundaram o viés de queda. O DI 28 está recuando agora 9 pontos base. O DI 29, 7 pontos base e meio de queda. O DI 31 cai 7 pontos base. E no longuíssimo prazo, o DI 34 perde 6 pontos base, Léo. Valeu, cara. 10h50. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Enquanto você vai deixando o like aí, a gente já tá com 1.500. Caramba, Coutinho, você nem precisou convocar, ó. 1.500 likes antes das 11 da manhã. Então, imagina se você caprichar numa frase bonita aí pra gente buscar os 1.750. Hoje eu acredito desse jeito. O público é absolutamente fiel. E manda ver, capricha. Agora, uma reflexão pra vocês pensarem comigo aqui. A arrecadação somou 230 bilhões de reais em maio. É uma alta anual de 7,7%, certo? No trimestre acumulado até maio, portanto, meses 3, 4 e 5, março, abril e maio, 1,19 trilhão de reais. É uma alta anualizada de quase 4%. A boa notícia, portanto, é que a arrecadação segue encorpada e crescente. E a má notícia é que nós continuamos conseguindo gastar ainda mais do que esse volume abissal de arrecadação que a gente é capaz de atingir. Eita! Tá nós, 10h51, faltando 9 minutos para as 11 da manhã. Daqui a pouco, Alex Martins de volta à bancada. Na sequência, Fernando Marques, Kevin Gervasoni, algumas das vozes que nos acompanham na faixa das 11 da manhã no seu Manhã TC News. E vamos para os destaques de agenda para você organizar o itinerário nesta última faixa do manhã que está se aproximando. Daqui a pouco tem mais perguntas da audiência. Quanta coisa a gente já não pagou, hein? O relatório de política monetária, o IPCA 15, a reunião do CMN está aí por protocolo, vamos ver se haverá alguma manchete para monitorarmos. Discursos do Fed, a Cá já trouxe uma pegada mais conservadora e uma minimização, uma suavização do impacto das tarifas no comportamento médio dos preços nas autoridades que já falaram até esta altura. Estou me referindo a Thomas Barkin, a Susan Collins e a Beth Hammack. Michael Barr fala às 2h15, Neil Kashkari, 8 da noite. O garotinho fica só esperando eu falar Michael Barr, ele solta, é brincadeira. Às 9h30, nós já tivemos toda essa bateria de dados lá nos Estados Unidos. 10h30, segunda coluna, tem a Receita Tributária Federal de maio aqui no Brasil. Às 11h, a coletiva do Galípolo com o Diogo Guilhem, para trazer mais detalhes do relatório de política monetária que saiu às 8h. 11h também as vendas de casas pendentes nos Estados Unidos. Às 2h, as contas do governo central. Às 3h, tem Christine Lagarde falando. Às 4h, decisão de juros no México. 8h30 da noite, CPI de junho e vendas no varejo de maio no Japão. E às 10h30, lucros industriais na China. 10h52. Localiza. Pois não, Camila Nascimento. Saiu no painel Mover Pro uma apuração de que o IPI menor deve beneficiar carros 1.0 Flex. O governo fará um programa para reduzir o IPI de carros mais baratos produzidos no Brasil, Léo. Ok, anotado. Lembramos que Localiza continua sendo um dos destaques negativos. Então a gente coincide com esta manchete aí da Camila Nascimento, essa queda de 5,54%. Bom, da terceira você nos ensina que não passa. Qual que é a terceira, Coutinho? Não, a terceira é pra cima, no caso de projeção. A terceira pra baixo aqui é esse... Ô, paixão! Ô, serzinho apaixonado! Nada fica. Ele gosta. Vai lá, qual que é a terceira? Não pode perder R$ 39,57. Por enquanto tá indo pra lá. É um suportão. Só não pode perder. Se perder, aí é azeda. Vamos dar o espaço pro destaque final do Gabriel Junqueira sobre track and field, porque BTG atualizou a tese, Gabriel. Se despede com essa. Exato, Léo. O BTG atualizou a tese de track and field, dizendo que ela iniciou 2025 com uma forte tração operacional, impulsionada pelo bom momento do setor de bem-estar no Brasil e pela uma execução consistente da companhia, né? A gestão destacou o sucesso da nova coleção de inverno, a melhora no sortimento de produtos e a eficiência logística que vem sustentando o crescimento da receita e a alavancagem operacional dentro do modelo de asset light, com margens bastante elevadas, né? A iniciativa de Omnichannel Endless Aisle
tem reduzido rupturas e melhorado a experiência de compra, enquanto o social selling já representa 37% das vendas digitais, né? Do lado financeiro, Track and Field segue com balanço sem dívida e forte geração de caixa, mantendo uma disciplina de alocação de capital, o foco em reformas e expansão do ecossistema e crescimento via franquias. Olha, mesmo que é uma empresa com uma liquidez bem baixa, a Track and Field negocia 12 vezes preço-lucro para 2026, com um CAGR de 24% entre 25 e 28, né? Sustentando uma tese muito sólida. Mas antes da gente falar para o gráfico, a gente tem que perguntar para o Coutinho. A Fiboninha merece um conjunto novo para a corrida dela do final de semana, Coutinho? Merece, lindão. A Fiboninha merece tudo. Você vai mandar o Pix, você quer que eu compre? Não, a Track and Field é caro, acho que não tá no orçamento. Mas eu tô achando que... Vai, você levantou, claro. Não faz o Pix, lindão. Pix pra você não é problema, não. Vai. Não, a parte boa de ser tio é só levantar. A cortada é com o pai. Okay, não. Um tio do gabarito desse senhor aqui. Não, eu quero o Pix. É ruim, hein? Inclusive, o Gabriel, ele prometeu dar um cavalo upa-upa para a Fiboninha. Porque ele é especialista em cavalos. Né? Qual que é o mini nome horse. É polo, né, que você joga? Mini horse, é polo, mas o que eu vou dar pra Fiboninha é um mini horse. Não sei se você já viu os mini horse, são os mini pôneis de 30 centímetros, é quase como um cachorrinho, assim, pra ela poder andar no sítio no final de semana, ela vai se divertir muito, vai levar até aí pro TC aí, pra ela andar aí. Olha aí, ó, Guinha Pocotó agora, tá vendo? Cada um gancho puxa o outro aqui. É melhor a gente parar, porque daqui a pouquinho a gente vai lançar a moda do cavalo reborn, porque o Coutinho já lançou a moda do bebê reborn. Não se falava em bebê reborn. Foi esse homem que vai aparecer com uma bebê aqui na bancada, que foi bebê reborn pra todos os cantos. Gabriel, obrigado, um abraço, a gente volta a falar amanhã. Valeu, Léo, eu que agradeço, um grande abraço pra você, pro Coutinho, pra Camila e pra todo mundo, valeu. E o gráfico de TFCO4 Track and Field, hein, Coutinho? Bom, da terceira não passa, da terceira não passou, então ficou ali retida a R$15,02, mas está querendo fazer uma nova figura gráfica. Então, já lateralizou, já desenhei o envelope, os próximos objetivos agora sim, o rompimento de 15,02, e vai te levar, por enquanto, a R$16,74. Coutinho, pra gente se despedir, 3 pedidos que a gente separou entre o WhatsApp e chat do YouTube, com ênfase e protagonismo para os membros do YouTube. Tem Vale 3 pra você fibar, Petri 4 e Banco do Brasil. Galera olhando pras Blue Chips. E vamos lá, se você for rápido, dá pra fibar Raia Drogasil também, que tem pedido da audiência. Vai lá. Bora lá. Vale sobe no dia de hoje, então aquele objetivo de 48,96 se afasta. Ficou mais para compra especulativa sob suporte do que para manutenção. Isso é bom, Vale sobe 2,48% numa figura gráfica ainda baixista. Então, por favor, não se animem tanto, porque isso aqui ainda é um canal de baixa e um pivô de baixa. No caso de Petrobras, quando você olha para Petro, lamentavelmente ainda lateralizada, não entrou dentro do canal, mas vai vagarosamente montando um envelopezinho. Cai, lateraliza para cair. Petrobras, hoje, até este momento, ontem e antes de ontem, tangenciando 31,25. No caso de BBAS3, essa daqui ainda ruim, e aí eu falei, cuidado, 21 não era fundo, o meu fundo provisório é 19,85, envelope de baixa já desenhado, com destino a 19. Por favor, atentos, o rompimento de 21. E o último que você pediu, que era o quarto, Raia Drogasil, RADL, double clique e zoomzão. Essa bonito, também tá melhorando, né? Ou seja, ela tava lateralizada para cair e ela tá subindo. Ativo cota R$15,79. Se confirmado, o que significa? Um candle 100% fora. O seu objetivo passa a ser 17,05. Que show. Coutinho! Valeu, meu amigo. Amanhã tem mais. Convoca o sprint final do like. Já temos 1.570. 1.570. Então a gente vai fazer 1.800. Paixão. 1.800 likes. Pessoal, por favor, se vocês não se importarem, para deixar esse meninão aqui que eu gosto muito dele, dedo no like. Enquanto isso, vocês assistem ao vivo eu sendo bulimado pelo bíceps dourado, Leonardo Pinheiro. Dedo no like e até amanhã, meus queridos. Beijo pra vocês, tchau.